Bebeu água? Não. Tá com sede? Olha. Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o Fred Pavão e eu também corro como um pinguim com a bunda pegando fogo. Eu sou o Júlio e nunca diga dessa água não beberei, porque vai que bebereis, né? Oi, eu sou a Jaque e a Bi maravilhosa não aceita. Problema seu, amigo. Oi, eu sou o Bárbaro e apertem os cintos que o piloto surgiu. Oi, meu nome é Alice e que estrela mais bonita, não? Oi, meu nome é Débora e eu que tinha medo de anjos agora tenho medo de poças. Olha aí, ou de poças, né? Dependendo da região problema. Eu sou Letícia Cosmos e Tempo, Tardes e Dr. Who é vida. Eu sou Thais Alves e a Bill já é meu animal espiritual. Olha aí, gente. Thaís, nós que somos os hosts desse podcast, casa cheia hoje. Acho que a gente nunca gravou com tanta gente. Adoro, né? assim que eu gosto, assim que é bom. Né? A gente teve a experiência de gravar outros podcasts com o pessoal do Bolsonaro, que tinha muita gente também, mas eu acho que não bateu o recorde de tanta gente quanto tem nesse, né? E pra comemorar a estreia, depois de um ano de ato, né? Não tem como ser diferente, né? Justamente. Querendo ou não, a gente tem que chamar a galera pra casa mesmo, porque Rulezinho demorou, né? Pra ter a oportunidade. É verdade. Rulezinho tinha tempo que não rolava, né? Porque a gente tava aí só com especiais de Natal. Tava caçando pauta onde dava. A gente tava na abstinência. E não por acaso e não por sorte nem nada, mas o Doctor Who entrou nos trends do Brasil. Exato, no primeiro lugar. Isso um dia antes de estrear na TV brasileira. Exatamente. Então assim, isso é só, olha aí, vocês que estão aí, Panini e empresas grandes, Paris Filmes, tragam quadrinhos, que não lança mais DVD há não sei quanto tempo, galera, ó, tem mercado. Tem um monte de gente querendo, tá entrando. Temos números. Bateu os trends que sempre ficam. Dinheiro. É, justamente. Tá aí a oportunidade de negócio. Estão perdendo a oportunidade, estão deixando a oportunidade, sabe o quê? Correr pelo ralo igual água. Que foi uma coisa. Tá certo. Foi uma coisa que vimos muito nesse episódio, mas a gente vai dar aquela pausinha agora, a gente já vai partir pro review do episódio, porque tem muita gente, e tem muito assunto e tem muito hype, então vamos lá. Bebeu água, porra! Vou começar o review, provavelmente dito. Esse episódio ele já começa... Ele não começa com o doutor aparecendo de cara. Ele começa com os companions do doutor da temporada aparecendo de cara. Verdade. E isso é muito legal porque funcionou mais ou menos como... Foi como o Fá falou mesmo, né? Ia funcionar como uma introdução para pessoas que nunca tinham assistido a série ou que estavam há muito tempo sem assistir a série. E um dos motivos do Júlio ter vindo assistir e gravar com a gente é porque você não viu nada do Capaldi até então, né? Não, eu vi as sobrancelhas do Capaldi no especial de 50 anos. Justo, é uma parte importante. E eu vi algum pedaço dos teasers logo antes dele entrar, vi uma parte dele tocando guitarra, daí eu não entendi porcaria nenhuma do sotaque escocês dele, e eu desisti. Então, na verdade, eu tô retornando agora o Bom Filho à Casa Torna. Sim. E gostei do episódio, mas tenho lá minhas reservas. Mas funcionou como um episódio de introdução. Sim, então... eu achei excelente, porque tanto a Bill quanto o Nardô, eles têm um protagonismo e fica claro pela visão deles quem que é esse doutor. Então eu achei que pra quem tava muito longe, eu entendi muito bem a pegada do Capaldi. Mesmo sem ter assistido nada antes. Então achei que foi uma excelente introdução. Foi uma boa introdução. Então tá bom. Não, então, porque justamente essa era a minha dúvida, porque eu não sabia como o Moffat ia trabalhar esse lance de vai ser um reboot, não vai ser um reboot, ele vai apagar tudo que já aconteceu, e que ele já fez isso, né? Na quinta temporada ele pegou e ignorou tudo Infelizmente. Da Era Davis, né? Ele pegou e deixou a Era Davis arquivada e só foi pegar de volta depois de um tempão algumas coisas. Nesse ele já começa mostrando a River, que é fruto de temporadas passadas, o próprio Nardô é fruto dessas temporadas passadas, e a gente vê a foto da Susan na mesa dele, né, cara? Primeiro momento de chorinho, né? Quando mostra ali, já começa a marejar os olhinhos. Nossa! Saudade de série clássica. Justamente. E essa é uma temporada que tá aí ecoando muito a série clássica. A gente viu nesse primeiro episódio muitas referências à série clássica, algumas escondidas, algumas mais assim na cara, como é o caso do rosto da Susan aparecendo na mesa dele. E a gente tem uma coisa que eu achei muito legal na narrativa do episódio, que é assim, Doctor Who, né, sempre funciona desse jeito. Ele tem as primeiras ceninhas, né, aquele primeiro 2-3 minutos, entra a abertura, que inclusive não mudou, continua as engrenagens e tudo mais. Eu queria que mudasse, sabia? Mas eu acho que vai mudar na próxima temporada, que aí é o Doutor Novo. Talvez seja por isso, né? O showrunner é novo. Eu esperava uma mudança. Pra não dizer que não mudou nada, assim, é da hora que aparece o título do episódio, assim, e o autor aí tá diferente do que tá. Pra não dizer que não teve nada. A única coisa foi aumentar um pouquinho a fonte. Mas eu, como fazia muito tempo que eu não assistia, eu gostei muito que ele faz aquela velha piada
quando ela pergunta, should I call you the doctor? Doctor? What's your name? Doctor? E daí entra o Doctor Who. Então eu achei que pra esse episódio como introdução, fazer aquela quebradinha com a entrada, eu achei assim, aquele trocadilho do Carilho, mas caiu muito bem. E eu gostei bastante que esse trocadilho do Dr. Watt é o trocadilho que a Rose faz, que também foi a primeira companion da Era Moderna e também foi um episódio piloto, tudo mais, pra testar se a série ia dar certo, né? Então eu, como grande fã da Rose, eu fiquei... Eu não tinha me lembrado, é verdade. A Rose também não fala Dr. Who, ela fala Dr. Watt. Eu acho que ela é uma das únicas companions que pergunta Dr. Watt. Todo mundo pergunta Dr. Who. E aí agora veio a Bill pra perguntar de novo essa pergunta. Exatamente. Eu acho que também aquela coisa do medo, a gente tem aquela coisa meu Deus, reboot, vai esquecer tudo. Também acho que se deve também ao título do episódio, tipo, o piloto. Normalmente quando começa-se uma série, todo episódio chama tipo piloto. Sim. Quer dizer, só piloto, não o piloto. Que aí no episódio a gente descobre o porquê desse nome. Mas acho que também tem esse medo por causa disso. Eu acho que essa coisa do piloto, na verdade... a gente sabe que não era o título original desse episódio, né? Era A Star in Her Eye, uma estrela no olho dela, né? A Sci-Fi ainda não esqueceu, não mudou ainda. Inclusive, na programação do Sci-Fi ainda tava uma estrela em seus olhos, um brilho em seus olhos. Um brilho em seus olhos. A nova novela do SBT. Exatamente. É muito novela do SBT. Ou o resultado de catarata, né, gente? Vamos prestar atenção. É interessante você consultar o seu oftalmologista, por favor. Não, mas se você toma, seu médico deverá ser consultado. Então, na verdade, eu achei que a BBC meio que falou, então vocês descobriram, eu vou mudar. Só que na real, a gente ficou especulando, né? Tá, The Pilot, bacana, legal, interessante. Mas em algum momento do episódio alguém viu ou ouviu esse piloto? Sim, o piloto era... Teve alguma relevância? Eu não gostei do título. Eu acho que, na verdade, eles mudaram o nome porque o pessoal descobriu e eles olharam assim, então vamos fazer um trocadilho do Carilho? Existe um piloto nesse episódio. Então vamos botar aqui o nome do episódio é piloto pra fazer as pessoas acharem que é o reboot? Vamos lá! Tipo, pegadinha do malandro. Então, justamente, essa temporada ela foi meio que pautada em dar misleading pra todo mundo. O exemplo maior disso é que nos trailers a gente tinha aquela cena dos Moveland dos Daleks, a gente achava que ia ser um episódio inteiro disso, e é um pedacinho só, entendeu? Então, assim, ela tá pautada em enganar a gente pra gente ter surpresa, porque a gente tava reclamando, tá liberando um monte de coisa, a gente não vai ter surpresa. Olha o tanto de surpresa que a gente teve em menos de 1 hora de episódio. Eu entendo que o título original, Star in Her Eye, só se refere a uma coisa física, né? É aquele defeito que aparece na íris da personagem. The Pilot, pra mim, pode se referir a 3 coisas. Ao fato de eles estarem fazendo o reboot da série, né, um pseudo-reboot da série. Ao fato de você ter aquela personagem que a Bill é apaixonada, que de fato vai ser o piloto pra conduzir, né, a jornada da Bill. Exato. Na verdade, pra conduzir essa primeira história, né, e pra conduzir aquela mancha de óleo espacial. E pode se referir também ao próprio fato de que aquela mancha era uma mancha de uma espaçonave. Sim, eles estavam buscando um piloto. Exato, eles estavam buscando de quem que era aquela espaçonave. Então eu acho que por permitir, por mais que não tenha sido talvez a escolha mais feliz, por permitir essas 3 interpretações, eu achei bem adequado. Eu curti o título, mas assim, antes do título em si, antes dele aparecer, quando eu tava começando a falar, era que o lance que a série, né, ela, antes de entrar os créditos, né, a abertura, ele já consegue resumir tudo o que tá acontecendo. Ele descreve o personagem, ele monta o personagem, pra quem não tá familiarizado, ali em coisa de 3 minutos. Eu achei isso muito bem feito, né, porque a gente já aprende que o doutor ele tá lá há muito tempo, que ela fala, você tá aqui há um tempão lecionando, seleciona um monte de maluquice que não tem nada a ver. A gente já sabe, ali nesses primeiros minutinhos, que ela não gosta de homem, a Bill, que ela é lésbica. A gente descobre que ela trabalha na cantina, que ela não é aluna. A gente descobre que ela fica de butuca na aula do doutor. E a gente vê uma coisa no doutor que isso ele pode regenerar, ele pode mudar de rosto, ele pode ser o que ele for, mas ele sempre tem, que é o lance dele ver o potencial nos outros. Né? Porque é o que ele fala, você não é nada, você é só uma cantineira, mas que tá na minha aula. Então você começa daqui amanhã no horário e não se atrasa porque eu vou ser seu tutor. Então ele tá vendo o máximo que ele pode nela, né? Aproveitando esse gancho que você falou, do fato da Bill ser negra, lésbica, ser de uma foster family, né, ter um guardião legal, eu achei muito interessante porque eu acho que a internet cometeu o mesmo erro que a gente costuma cometer com alguma frequência. A gente vê uma descrição de personagem rasa, pega um aspecto do personagem e explode como se fosse ser um personagem bandeiroso, que vá fazer militância na TV. Sim. E na verdade eu achei excelente
que a Bill, ela é mostrada como uma personagem complexa, em que todas essas experiências que ela teve servem para construir ela como um personagem real. Então, assim, em momento algum ela levanta essa bandeira de sou negra, ela levanta essa bandeira de sou lésbica. Ela é um personagem bem construído que, olha só, por acaso é negra, lésbica e de uma família, uma foster family, né? Uma família disfuncional. Exato, uma família não binária, né? Pai, mãe e o filho. Não é uma família tradicional Tradicional, britânica. exatamente. Então, achei bem legal. Eu acho que a construção da personagem da Bill, ela tá todinha nesse episódio, né? Na verdade, até o vilão, ele chega até ser um pouco raso. Porque na não tem muita profundidade, né? Mas eu acho que não há nada que se possa fazer em cima disso. Olha aí. Se não é um mar de trocadalhos, né, cara? Mas então... Um mar. Mas falando Rio não, River. Mas pelo amor de Deus. Não, mas de verdade, o vilão, ele nem é o foco desse episódio aqui, né? Dane-se Dalek, dane-se vilão, é pra construir a Bill. E como o Júlio falou, cara, tipo, foda-se que ela é negra, foda-se se a pessoa é branca, foda-se se é lésbica, foda-se se é hétero. Olha quantas camadas tem nessa personagem. Ela é interessante porque ela é legal. Sim. Porque ela é gente como a gente. Porque ela faz todas aquelas perguntas que ela faz ao longo do episódio inteiro. São perguntas que cada um de nós provavelmente faria numa situação normal. Ela é o fã, né? Ela é a pessoa Né? que tá assistindo. Então, ela gosta de sci-fi, ela dá uma embromada ali no doutor. Eu tô vendo na sua aula, porque isso... Não, mas isso não responde a pergunta, né? Eu achei São que ia ter alguma coisas que coisa. nós fazemos. É isso que cativa, cara. É isso que traz aquele... É aquele... Je ne sais Brilho quoi, nos olhos. aquele brilho nos Aquele olhos. brilho nos Não, é isso que faz a gente gostar dela. Não é o fato dela ser negra. Sim, não é sim. o fato dela Não, ser mas esse lésbica. lance da É o fato militância- dela ser o que ela é. Sim, mas esse lance da militância... Dela ser uma pessoa única. Sim, falta aquele tirico-tico, né? Aquele negócio que é o que ela tem, porque tava sendo falado já, quando ela deu entrevista na Doctor Who Magazine ou na Radio Times, eu não lembro, ela falou que o fato da personagem ser gay não tinha a ver com a pessoa, assim, não, era só uma coisa que ela era muito confortável e isso fazia parte dela. Mas o plot não gira em torno disso. E aí você tem N exemplos de franquias que abordam isso de uma forma inteligente, por exemplo, a gente tem aí o Stormwatch, ali o Authority, que tem um casal gay, que é o principal, e os plot não giram em torno disso porque é uma coisa habitual. Tá ali, tá lá fora. Entendeu? Tá cheia de série com vários exemplos a respeito disso. Steven Universe, Sailor Moon. Eu tava esperando você falar eu disso em algum lugar. Precisava fazer o meu jabá, né? Mais uma coisa sobre o lance de você se relacionar muito com ela, tem o fato de que ela vai longas distâncias pelos crushes. Só queria deixar isso aqui. É verdade. E eles deixam bem claro que você não pode subestimar um crush, né? A gente tem a graça ali, né? É quase que uma piada, quase quebra a parede, né? Porque é isso ele falando com o fandom, né? Mas e se você parar pra analisar, realmente, porque não pode subestimar o que uma pessoa faz pra estar próxima da outra, né, cara? Isso move muita coisa, tanto pro bem quanto pro mal. Que é o que acontece ali, que a gente descobre que todo não é o ímpeto do vilão, né? Mas a motivação do vilão, que nem é um vilão de verdade, né? Ela só tá porque foi feito um pedido de uma pessoa pra outra, né? Posso dizer que eu tenho umas teorias a respeito desse vilão? Não, mas é pra ter teoria agora. E que eu acho que talvez ele não seja assim tão raso. Olha aí. Por quê? Vou fazer uma. Vamos Vou dar contar uma quantas vezes essa review. piada vai Vou aparecer. dar uma review e vou fazer algumas perguntas. Tá. Essa mancha de óleo, essa nave. É água, né? Não, é uma mancha de óleo. Esse óleo fala que não é veio água. da Mas é nave. transparente igual água. Não, mas é que assim, é um fluido Tá. que movia a. É um a nave. líquido, é um líquido. Tipo, é um líquido. É um líquido. Que ali, né, vazou da navezinha, né? Essas coisas acontecem líquido de vez em caipira. quando. E aí, tipo, que nave é essa? Sim. Porque esse líquido é como se ele tivesse vida. Sim. E será que essa coisa meio mecânica, que é um líquido que é meio vivo, mas ao mesmo tempo tem relação com coisas mecânicas, não pode ser óleo que vazou de uma nave de Cyberman? Então, eu acho que não é de Cyberman, eu acho que é de Ice Warrior. Então, eu também achei, a gente vê aquela voz falando que lembra os Ice Warriors, mas ao mesmo tempo eu fiquei com esse
Pode com não ser essa nenhum coisinha, deles, sabe? também. Pode não ser nenhum, mas eu fiquei com essas dúvidas e essa teoria de será que isso é relacionado com os Ice Warriors? Será que é relacionado com os Cybermen? Que a gente sabe que são personagens que vão ser recorrentes ao longo dessa temporada. Pra quem jogou Mass Effect, Sovereign, uma Também máquina... estava esperando você começar a falar sobre isso. Exatamente, uma máquina que é... Na verdade, é uma máquina orgânica. Sim. Então eu me pergunto se não será a mesma coisa. A gente vai ter algum tipo de máquina orgânica e se essa forma de vida, que é esse fluido, na verdade não é sentient, né? Ele não tem se ele tem emoção, raciocínio. se ele tem raciocínio, se ele tem consciência, se ele tá lá porque ele quer, porque, tipo, como é que você é um ser vivo que virou alguma coisa de foguete? Será que é realmente a propulsão do foguete? Ou se talvez estava dentro? Sim. Eu acho que essa teoria de que são os Cybermen, como o episódio aborda, e daí a gente entra nas teorias filosóficas, ele aborda muito bem a questão do relativismo moral, porque ele fala que o óleo que está ali dentro, né, o ser que está ali dentro do óleo, ele não é malvado, ele está faminto. Né? E daí a gente entra aí até numa questão de discussão, né, do que é bom, o que é mal, até algumas coisas que foram discutidas. Eu acho que até teve alguma coisa nas temporadas do Capaldi que eu devo ter perdido, se ele era bom, se ele era mal. E é legal você ver esse papel do vilão e do mocinho, né, por assim dizer. A dualidade. Né? É invertido, porque na verdade ali o que acontece, né? O vilão, ele absorve o último pensamento consciente da vítima que ele absorveu, que era, eu não vou te abandonar. Sim. Né? E é interessante, até essa questão de abandono, essa questão de relativismo moral, é uma coisa que existe muito presente no Doctor Who, né? Que leva a gente até na solução dessa história, que eu acho que vocês vão deixar mais pro fim do podcast. Mas pode falar, não tem problema da balada. Da questão que, na verdade, assim, eu acho que todo o arco que se forma ali, apesar de ser apenas um episódio de 40 minutos, pra mim foi o arco da Donna invertido. Que, na verdade, a Donna, ela tem o contato com todo o conhecimento ali do universo e tem a mente dela apagada. Enquanto a Bill também tem, através desse vilão, por assim dizer, que eu tô colocando entre aspas, porque na verdade é um vilão que quis, inclusive, dividir esse amor, essa vontade de estar junto com a Bill, né? E tudo bem que é um amor obsessivo, no final não teve essa questão de apagar o conhecimento dela, apesar dela ter tido contato com universos que quem tinha experimentado era aquele ser vivo. Sim. Então eu achei bem legal, porque na verdade agora a gente vai ter aquela pergunta que eu me fiz quando eu assisti o episódio da Donna, pensando o que seria desse ser humano com tanto conhecimento. A cabeça dela não vai explodir? Não vai ter miolos no teto? Ia ter, né? Talvez a gente tenha miolos de Bill no teto, e eu tô muito animado pra ver o que vai acontecer com essa temporada. Engraçado você ter falado desse lance o quão mal é o vilão, será que ele é mal mesmo, será que ele é um vilão de verdade? Porque em momento nenhum ele fez algo contra a vontade de quem tava indo olhar a poça. Sim. Porque a verdade seja dita, né? Se ele é um ser tão poderoso, ele podia já ter invadido a Terra, podia já ter tomado a forma de algum líder de estado e bombardeado o planeta inteiro. Ele tinha meios de ser um vilão, tipo, top de linha, sabe? E ele não era. A única coisa que ele fazia era atender o pedido de quem ia lá. Porque a gente vê que a Heather era uma menina que ela era toda complexada com a vida dela, a gente não chega a ver a fundo isso, mas a gente descobre isso dela pelo pouquinho de tempo que a gente tem. E o lance é que ela pede que ela só quer ir embora. E a Ana fala, pô, legal que você quer ir embora, eu tô precisando de um piloto mesmo, vou te botar aqui, no meio do caminho você pode morrer, né, que infelizmente acontece, mas aí tem o lance da Bill também. Então, assim, ele não faz nada contra a vontade. É um vilão que não é abusivo, né, ele é um vilão que ele faz o que você pede, né, ele mantém a autonomia da presa, né, então a presa se oferece de uma certa forma, ainda que inconscientemente, pra ele. Sim, e é aquele lançamento do cuidado com o que você deseja, né, porque todos a motivação das duas partes do vilão são por desejo, né, você tem o desejo da Heather e o desejo da Bill, que faz a Heather ficar perseguindo ela zumbi o episódio inteiro, né. Eu acho, na verdade, é muito legal o que vocês estão falando aí, porque quando eu assisti... Ficou filosófico, né? O podcast ficou assim. Eu tô orgulhoso. Trazer o Júlio aqui é isso. Não, mas de verdade, mais vezes. eu gostei que vocês estão vendo todas essas camadas no vilão, Cebola. porque pra mim foi muito... Não vou falar raso. Você vai falar raso de novo? Foi simplório, sabe por quê? Porque assim, droga. legal vocês estarem fazendo essa relação com Ice Warriors, com Cybermen, mas sabe qual é o meu medo? Meu medo é que não tenha nada a ver com isso. Meu medo é que o Moffat tenha criado um vilão de um episódio só pra mover essa história da menina que a Bill vai atrás pra dessa ser o menina. fluido que move, né? Só pra ser um plot device. Vou fazer um vilão. Mas não é um vilão tão interessante assim. E outra coisa,
no meio dessa caçada toda, a gente tem o glimpse, assim, muito rapidinho dos Daleks. Sim. E dos Só Vírus? que você... Bom, pelo menos toda temporada a gente espera o episódio dos Daleks e geralmente é uma apoteose. Sim, um circo. E, desculpa, se aparecer só isso de Daleks na era Bill, eu não quero, não. Eu quero não, mais aparece Dalek, mais, eu cara. quero apoteose de Dalek sim, eu quero Dalek pra Eu caralho, tô reclamando eu que quero desde que Exterminate pra caralho, entendeu? Calma, vai aparecer. Não, é que sabe por quê? Porque os Daleks não foram o vilão principal desse episódio. Então, mas eu acho... Eu vou... Então eu tô preocupada, tô bolada. Vou eu fico corroborar temerosa. o que você falou. Que você falou que eu acho que esse vilão ele vai ser só um vilão de um episódio. E eu concordo com você. Eu acho que o Moffat ele criou ele ali pra tá ali, mover esse plot. Ali é o MacGuffin dali. Ele só serve pra mover aquilo ali. E acabou, entendeu? Agora serviu pra mostrar a Bill e mostrar que ela aguenta um vilão desse nível. Isso. Acabou, beleza. Segue. O próximo vai ser os robôs, enfim. Eu até concordo que existe essa possibilidade de ser um vilão único, De um solo, episódio só, né? mas eu não sei, eu acho que a gente teve vários outros pedacinhos de coisas que vão virar um arco mais complexo durante a temporada, mas eu não sei, é a última temporada do Moffat. É isso que eu tô pensando. Eu tô pensando que talvez não seja só isso. Talvez esse personagem possa voltar mais pra frente e ter alguma relação até de repente com a saída da Bill. Sim. Porque deu pra ver que as duas se gostavam muito. Elas se A gente não viu todo o período que elas se conheceram, tudo que elas já viveram aquele lá. A gente viu o brilho no olhar. A gente só viu o brilho no olhar, mas assim, a gente não pode subestimar o poder do crush. Olha lá. Então vai que isso volta de alguma forma. Entendi. Lá vou eu ficar filosófico de novo, mas eu concordo com o que a Thaís falou. Eu entendo que talvez o Moffat não tenha tido a intenção de fazer um negócio tão profundo, mas a arte é isso. A gente produz algo pra alguém e causa uma emoção em um terceiro. Né? Então eu acho que se causou essa emoção na gente, que legal. E daí eu fico pensando agora, enquanto a Letícia estava falando, né, o fato de ser uma poça, de você ter o reflexo, de você se olhar e... Será que não tem a ver com o fato do Moffat estar refletindo os anos que ele passou à frente de Doctor Who? Porque, na verdade, se você for olhar, eu até acho muito legal o que ele fala uma hora, que o Doctor Who ele fala que a gente nunca olha o próprio rosto no espelho, porque ele tá sempre espelhado. Né? Então, na verdade... Ele brinca com esse conceito e ele retoma até um conceito que você não viu da 8ª temporada. Que é o lance dele mudar de rosto. Né? Qual é o nome do episódio mesmo? É o primeiro episódio dele. da 8ª temporada. Que ele fala, esse é meu rosto, mas é um rosto Deep breath. escocês, deep breath. E aí, por quê? E essas sobrancelhas. E ele também brinca com aquele conceito de, é uma vassoura se você... É a mesma vassoura se você tira o cabo e a parte de baixo e você junta outros dois, Chama sabe? cerda, Assim. aquele pedacinho de baixo. Ele brinca assim com esse conceito do é um espelho, é a mesma coisa, é o oposto. A Bill tá se vendo do lado que a gente não se vê no espelho. Porque o lance né? é que era um espelho, né? Era uma superfície que deveria refletir, mas não estava refletindo, ela estava mimetizando. Então, o lado direito era o lado direito, o lado esquerdo era o lado esquerdo. Não E ao é por contrário. isso que eu achei que tem relação com os Cybermans. Porque os Cybermans, eles copiam coisas. As coisas são, tipo, Mas eles padronizadas e unificam. homogeneizadas. Mas do jeito deles, né? Eles passam o comportamento de um para outro. Mas só por isso. Eu vou sabe? Porque parafrasear se eles suprimem as emoções, eles padronizam, Então, né? mas ali a gente via que tinha emoção, então já não é. Eu vou parafrasear o 8º doutor pra responder isso você. Você está vendo padrões onde não existem. Não, como eu todo acho bom que ser sei. humano. Ai, mas é o primeiro episódio, eu tô na hype, me deixa teorizar. Faz sentido, sim. E entra até numa outra coisa que se a gente for pensar, né? Quem que é o nosso verdadeiro eu? É aquele eu que a gente observa com as nossas falhas enquanto sendo a nossa identidade? Ou é aquele que a gente mostra pra todo mundo enquanto reflexo? Então é legal a gente pensar assim, né, desse ponto de vista, porque ele tá mimetizando o que é observado de uma forma superficial, meio rasa, né? E não tá mimetizando de fato o ser humano com toda a sua complexidade. E a personagem mais complexa que a gente tem nesse episódio inteiro é a Bill. Sim. Né? Então é interessante a gente pensar nisso, que tem essa dualidade, né, de você mimetizar simplesmente por uma questão de aparência, né, que é apenas uma dimensão do que a gente tem, enquanto você tem uma personagem que ela, inclusive ela fala que ela não gosta muito do próprio rosto, ela não gosta muito da própria aparência. Ela então corrigiu o problema. não, tanto a Heather quanto a própria Bill, ela menciona uma hora que ela não gosta do rosto dela no espelho.
E é interessante você pensar, ela brilha em tantas outras áreas, né? Que assim, é um detalhe ela não gostar do próprio rosto. Porque ela é muito segura de si na postura, na conduta, de se impor não contra, mas se impor quase de igual para igual com um professor da universidade, né? Assim, questioná-lo. Então é muito interessante você pensar nessa questão. Então, teve uma coisa que é mais uma observação sobre as duas personagens. Se você observar para elas assim, tipo, a Bill tem tudo para se sentir uma pessoa fora do seu... Assim, eu não me pertenço a esse mundo, né? Porque ela tem todas aquelas coisas das minorias. Sim. Negra, lésbica, tanana. E a Heather, não, ela é o oposto, se você pensar. Ela tá dentro de um padrão de beleza. Ela é branca e E, ao mesmo tempo, olha só que coisa, né? Quem se sente mais fora do mundo é a Heather, não a Bill. Que é o padrão, assim. Inclusive, por causa de um detalhe no olho. Ó, que coisa. Sim. Engraçado vocês falarem esse lance da mimetização, porque eu lembrei... Eu fui pensando isso durante o episódio, né? E na segunda vez que a gente assistiu, eu meio que reiterei isso. Que a poça lá, ou a água, enfim, o ser... Ele tem o poder de copiar, né, de mimetizar pessoas. A gente vê ele mimetizando a Heather e a gente vê ele mimetizando o Dalek. E a gente não vê ele mimetizando nem o Doutor, nem o Nardole, nem a Bill, nenhum outro personagem. E aí você para pra pensar, será que ele só consegue imitar seres, né, não pessoas, porque um Dalek não é uma pessoa, simples, assim, que não tenha muita profundidade, caindo de novo na brincadeira da poça, mas é bem isso, tipo, o doutor ele é mega complexo, ele tem a background dele é gigantesco, né, cara, e a Bill, ela tem todas essas camadas, esse lance de ser ela ou não ser ela se questiona o melhor ou o pior dela. Será que a Heather, por ser uma pessoa simplória zona, é fácil de copiar, e o Dalek também? Porque o Dalek não pensa muito, né, cara? Talvez ele não consiga mimetizar pessoas que tenham propósitos. Tá. Isso que é o diferente. Porque assim, o Dalek, qual é o propósito dele? Matar? E daí? O propósito da Heather era ir embora. E daí? Agora a Bill não. A Bill, eu queria inclusive que a gente explorasse um pouquinho mais, porque ela é uma personagem fascinante. E a gente teve 40 minutos dela e já deu pra ver coisas incríveis. Assim, a gente não tem certeza absoluta de por que ela está na universidade. Tá trabalhando. Não, eu sei que ela tá trabalhando, mas eu tô achando que ela usou o trabalho como uma desculpa pra poder ter acesso à educação. Porque, gente, possível. Vocês viram as notas dela nos testes que o doutor fez com ela? Tudo alto. É tudo nota alta, pra caralho. É uma menina. E é o doutor, ele deve ser mega exigente, né? É uma menina inteligente pra caralho. Só não teve oportunidade, ela só não teve oportunidade. Então, assim... Quem sabe o potencial que essa menina tivesse, se ela tivesse a oportunidade, e agora o doutor tá dando pra ela. E isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque me lembra também da própria Ace, que é uma personagem da série clássica que eu adoro muito. Uma das melhores da série inteira. Uma das melhores companions, né? Inclusive. Com certeza. Que era inteligente, que gostava muito de química, que o professor... O professor, né? Ela chamava ele. Eles tinham essa relação de professor e aluno. E o destino final dela, que era planejado, que nunca foi executado, era ir para Gallifrey estudar na Academia de Time Lords. Ia ser a primeira humana. Né? E quem sabe, se de repente esse não vai ser um possível futuro pra Bill. Talvez não na Academia de Gallifrey, mas alguma coisa de evoluir. Até porque se você para pra pensar, se a 10ª é a última temporada do Moffat, Survival foi a última da clássica. Então pode fazer esse eco, né, da Bill com a Ace. Elas se é pra cair nessa contenda aí das teorias, a gente tem que lembrar que o episódio em que a Ace ia pra Academia dos Senhores do Tempo ia ser o Teen Ice da série clássica. E nessa temporada tem um episódio chamado Teen Ice. E também tem a roteirista de Survival. Sim, que foi que autorizou o último arco da série clássica. Então assim, dá pra você fazer um podcast inteiro só com teoria disso. E esses arcos, assim, essas referências, né, aos arcos clássicos, eu acho que estão claros até, inclusive, na questão do figurino, né? Aquela jaqueta jeans que ela usa é muito clássico, de uma referência aos anos 80 e à era da Ace. Sim. E o fato dela estar com aquela camiseta espelhada também, eu até comentei isso enquanto a gente assistiu o episódio, parece remeter justamente ao tema do episódio, né? Desse reflexo, dessa dualidade. E agora eu tava pensando, enquanto a Letícia falou, que a gente tem basicamente uma tríade ali, né? A gente tem o doutor, a gente tem o Nardole
que aproveitando, o Nardole ladrão roubou meu coração. Olha aí. E a gente tem a Bill. Então é interessante que a gente tem um doutor que quer ser humano, Aham. a gente tem a Bill que tá aprendendo com o doutor, e a gente tem talvez um personagem de transição que seja, não sei, um androide, um replicante, um ciborgue, não sei. Então, você não viu o episódio que ele entra, né? Porque na verdade ele não é um personagem exclusivo dessa temporada. Ele entra no especial de Natal de 2 anos atrás, né? Foi esse último. O da River Song. Sem ser o do The Ghost, foi o 2015, justamente. E nele ele aparecia e ele era meio que... tinha um ser lá, que era um robô, que arrancava a cabeça do Nardole e colocava nesse robô. Jogava o corpo fora e usava só o cérebro dele vivo na cabeça. Pegou a cabeça... Camarão. Tipo camarão. Tirou a cabeça do Nardole, botou no corpo de robô e tava usando a inteligência dele pra fazer as coisas. O doutor, eventualmente, salva ele, só que a gente não sabe como ele devolve o corpo pro Nardole. Como eu acho que é. Eu acho que aquele corpo original já foi pro saco, né? Tirou, cortou, jogou fora... Pro saco do IML. Justamente. E aí o doutor fez um corpo igualzinho, assim, só que robótico, por isso que a gente tem aquela piada que ele tem a mão robótica, cai a porta. Que é a primeira cena do Que episódio. dá o barulhinho ali de metal. Rangendo. Nossa. Faltou um WD-40, né? Ele é um homem de lata, né? A A gente Bill já é tem o a leão. Dora. Não, ela é a Dorothy. E o leão, gente. por causa do cabelo. Eu tenho cabelo desse jeito, eu era como de leão também. Tá. E aí, o Doctor é um mágico? Ele é o Mágico de Oz, né? Claro. A gente pode dizer que tem... Ou é o espantalho? Não, o espantalho é o Porque Nardole cabelo também. de espantalho ele já tem. Justamente. Não preste atenção ao homem atrás da cortina. Mas assim, tipo, é só um negócio que eu tava comentando aqui paralelamente E é com uma a Thaís. bobagem, mas faz sentido. Mas bobagens são importantes. É bobagem, mas aí a gente compartilha porque é legal. Porque o Júlio falou da tríade. Da tríade, a gente tem a tríade. Então a gente tem, né, o doutor, que é o pai. A gente tem o Nardole, que é o Espírito Santo, que sabe meu tudo. Deus. E a Bill agora, que é o filho. E aí a gente brincou, né, que a gente Deus é tem... uma mulher negra. É, uma mulher negra. E a gente tá na Páscoa, né? Então faz sentido. O podcast saiu, a gente tá soltando esse podcast aqui ou no domingo ou na segunda, não sei direito. Mas o podcast foi solto na sexta-feira, foi um sobre o mestre. Que a gente soltou na sexta-feira. Que a gente colocou na sexta-feira santa, por quê? Porque quem mais morre e volta, que não JC. O mestre, né? Meu Deus. I know. Uma outra coisa também que é muito assim, que passa meio que quase desapercebido no episódio, e assim, mas é muito importante, que a gente tem, esse episódio é quase, assim, da metade pra frente, ele vira um episódio de caça, né? São o time da Tardes, o recém-criado time da Tardes, depois de muito tempo da Tardes parada, correndo contra a menina poça lá, misteriosa, que a gente não sabe o que é até agora direito, né? E ele ecoou muito pra mim o arco que eu sempre falo quando a gente fala de episódio de série clássica, ou sempre que dá, que é o The Chase, que é um dos meus arcos favoritos do primeiro Doutor. E quando aparece a cena, assim que a Bill descobre o porão misterioso do Doutor e do Nardole lá, tem uma placa de um navio, que lá é o Mary Celeste, que é isso é uma coisa que aconteceu no mundo real, né? Não sabemos o porquê e nem como isso aconteceu, mas era um navio que estava com pessoas dentro, e quando ele foi achado não tinha pessoa mais nenhuma. E cadê esse navio? Cadê essas pessoas? Mistério, Triângulo das Bermudas. Aliens, justamente, porque essa explicação... E é aliens mesmo, porque no The Chase, justamente, no The Chase, que é o episódio, explica. eles estão, o time da tarde, né, que é o Ian, a Bárbara, o Doutor e a... não é a Susan mais, é a Polly, isso. Eles estão correndo de canto em canto, assim, de lugar em lugar pra poder fugir. É a Polly ou é a Vicky? Eu não lembro. Eu acho que é a Polly. Tudo bem, depois a gente pesquisa se é a Polly ou a Vicky. Eles estão lá correndo de espaço-tempo. E uma hora eles caem no Mary Celeste, e por conta da intervenção dos Daleks, esse navio acaba vazio. Outra coisa interessante pra falar sobre The Chase, que é o nome do arco completo. Sim. Antigamente, na série clássica, cada episódio tinha um subtítulo, e um dos subtítulos desse arco se chama The Death of Doctor Who, a morte do Doutor, né? Então, tá ecoando pra caramba. Tem coisas Tem assim referências. De novo, a gente pode estar vendo padrão onde não tem, porque a gente tá muito hypado, porque eles venderam essa temporada como o recall da série clássica, né? Mas, cara, assim, tinha muito detalhezinho nesse porão dele. Tinha o lance lá da porta, que a gente não sabe se é um cofre. Essa porta que eu acho que é o grande mistério da temporada. Sim, até. também, com Porque, certeza. olha só, a Bill fala ali no começo do episódio que o doutor tá lá há anos e anos. Ou seja, ele não... Gente, quando ele deixa clara lá no final da 9ª temporada, se passaram muitos anos pro episódio de hoje. Ele Sim, tá dando a Bill aulas fala isso, há eras. Pelo menos 50 anos que ele tá dando aula, né? Meu, olha que louco. Dizem.
loucura, né? E assim, tem muitas 50 coisas... ou 15? Eles falam 50. 50? A gente viu sem legenda, né? Foi um pouquinho complicado. Mas assim, ele tá lá há muito tempo. Ele e o Nardole, obviamente, estão investigando essa porta que tem inscrições em Gallifreyano, né? Na língua de Gallifrey. E assim, ele... ali no finalzinho, ele fala... Não, eu não posso levar ninguém porque eu prometi. I have promises to keep. Não sei o que, eu prometi. Então, ele não tá ali por acaso. Tá. Né? Então, mas engraçado. E aquela porta com certeza tem alguma coisa ou que ele tá guardando ou que ele quer abrir. Engraçado você ter falado isso, porque você viu pelo ângulo refletido do que eu vi fazendo a piada com o espelho agora. Porque você falou, ele tá investigando a porta, por isso ele tá lá tanto tempo. Eu acho que não, eu acho que a porta é dele. Ele colocou alguma coisa ali. Ele só calha de estar lecionando porque ele tá nessa de prometer de não viajar mais pra alguém que a gente não sabe certinho quem é. Mas ele precisa ocupar o tempo com alguma coisa e o doutor, ele é um acadêmico, né, cara? Ele gosta de ensinar. Ele ia ou trabalhar na Unity ou dar aula. E ele não era muito fã de trabalhar na Unity. Você vê que ele reclamava o tempo todo quando tava lá. Então, vai saber se não é o passatempo dele. Então, mas eu achei, na verdade, eu tive uma visão mais ou menos parecida com a da Thaís, que ele está tentando descobrir o que tem atrás dessa porta, porque, assim, a gente assistiu, as 2 vezes que a gente assistiu foram sem legenda, só pra deixar bem claro. E eu talvez tenha perdido alguma coisa. Deu pau na net, aí a gente não conseguiu ver no sci-fi direito, com a legenda, né? Eu talvez tenha perdido algum detalhe do que eles falaram. Se alguém entendeu melhor, por favor, fale. Mas eu entendi que ele estava querendo saber o que tinha aquilo ali. Ali, que ele estava com a Sonic Screwdriver e que ele não sabia o que estava acontecendo. Tá, pode ser. Se duvidar, inclusive, todas aquelas Sonic Screwdrivers na mesa dele é justamente pra tentar resolver esse lance. Finalmente alguém falou disso. Não, eu ia chegar lá, calma. Porque cada Screwdriver tem funções diferenciadas. Não, ela sempre faz a mesma coisa, mas sempre no modelo acima ele dá um upgradezinho, mas nunca funciona em madeira, esse é o fixo. Mas assim, uma coisa que eu tava até comentando na primeira vez que a gente viu no episódio, quando o Nardole, lindo, pega a Screwdriver e começa a explodir geral os painéis. Muitas coisas que as screwdrivers antigas faziam realmente era explodir coisas. Tipo, ele apertava e tipo, bum, explode o chão, bum, explode o chão. Era muito legal. No começo ela só levantava pino das coisas. Tipo, você tira parafuso de arma e coloca de volta. Olha que legal. Ela funciona como uma chave de fenda, ela mexe em parafuso, né? Mas eu tenho que dizer que meu novo sonho de consumo é ter um copinho cheio de screwdrivers na minha mesa de trabalho. Obrigada. Porque normalmente as pessoas têm lápis e caneta, né? O doutor tem várias chaves de fenda. Eu senti falta de algumas ali, mas ele tinha quase todas ali. Posso chamar a atenção pra mais uma coisa que tinha em cima daquela mesa? Vocês notaram que tinha um corvo preto? Eu não sabia o que era. The Raven. Face the Raven. Face the Raven. Será que isso é apenas uma referência? Ou será que isso pode ser alguma pseudo-lembrança que está dentro da cabeça do doutor, né? Inconsciente? Porque assim, no final do episódio a gente tem a Bill falando, tipo, ele vai lá apagar a memória dela e ela diz assim, já pensou se fizessem isso contigo? Será que ele não pensa que talvez possa ter algo que ele não lembra? E aí assim, será que talvez as lembranças deles estejam presas naquele cofre? Ou será que aquele cofre abriga alguém? Eu acho que se ele tem um negócio atrás daquele cofre, ou porta, enfim, o que é, eu acho que eu tenho pra mim que é Gallifrey aquela porra. Não, eu tenho pra mim que é o mestre. O mestre, pode ser em Gallifrey, porque a gente sabe que o John Cena, ele foi, do End of Time, ele foi parar no final da Guerra do Tempo. E a gente nunca viu ele regenerar, né? Talvez ali ele liberte o monstro. Inclusive, liberte. E aí, inclusive vai sair de cavanhaque, né, cara? E é interessante que ele mexe naquela porta justamente quando eles mais precisam de ajuda. E o mestre já ajudou. Em alguns momentos, eu, apesar de não ter assistido, sei quem é a Missy. Eu sei que eles são aliados com uma aliança meio torta ali, né? Então eu sei que eles já se ajudaram em outros momentos. E daí eu fiquei pensando agora o que a Letícia falou, essa questão do Raven, né? Que o Raven, ele repete, é um poema clássico do Edgar Allan Poe, ele repete o tempo inteiro, Nevermore. Né? E eu acho que tem várias coisas que o doutor fez que ele jurou não fazer de novo. Apagar apagar a memória de alguém, como ele fez com a dona. Vocês podem me explicar por que eles foram parar no meio daquela guerra? Porque eu não entendi por que eles foram pra lá. Eles estavam fugindo. Não, eu sei que eles estavam fugindo, mas
Por quê? Porque você se joga no meio de uma guerra pra matar o seu Eu inimigo. entendi que ele precisava de alguém com o máximo de firepower possível. E ele se envolveu então numa guerra em que ele tivesse um número razoável de Daleks. Até porque ele esperava que o vilão, né, entre aspas, desse episódio mimetizasse um Dalek pra ficar com aquela ideia de exterminate, né? E se exterminasse talvez a si próprio, não sei. Tá, mas e por que ele foi pra esse momento em que os Daleks e os Moblins estão lutando e tem Daleks modernos? Não deveriam ser os Daleks Então, clássicos? pera lá, mas a gente não sabe se é exato, porque isso a gente vê no padrão onde às vezes não tem. A gente ficou assumindo que era a mesma guerra Dalek-Moveland da série clássica e pode ser outra. Guerra tem um monte. sim, a gente, porque eles são na, inimigos na Terra mortais. que é a Terra, a gente já teve duas pelo mundo concordo. todo. Imagina no espaço. Motivo pelo qual ele escolheu essa guerra. Unidunité, Salame Mingue, a guerra escolhida foi você. Pode ter sido uma guerra random, tipo, a guerra mais fácil dele chegar ali no momento da pressa, né? Pô, mas já que escolheu essa guerra, não podia ter eu um concordo. cachecolzinho passando no Eu fiquei fim. esperando, eu vou te falar que eu fiquei esperando. Eu fiquei esperando aparecer alguma brincadeirinha ali, algum xixi pra só quem tivesse visto notar, entendeu? Mas ó, a gente falando de novo aí, que você tá falando do Corvo e do Nevermore, No More, que lembrou aí da Guerra do Tempo e do Doutor da Guerra, a gente tem que, uma coisa que eu até falei da caneca das Screwdrivers, a do Guerreiro não tá ali. A gente tem a do segundo, que é a primeira de todas, a gente tem a do terceiro, a gente tem a do quarto, do quinto, a gente tem até aqui o oitavo usando o filme. O décimo também tem. Sim, aí tem a da moderna toda, e a gente não tem a do War Doctor. Aquela sem a cabeçola, sem o capacetinho, não tem. Tem só as que ele usou enquanto ele era o doutor. Então pode ter alguma relação com esse lance do No More, sim. Eu vi esse pássaro na mesa dele, eu fiquei tentando adivinhar qual pássaro era. Porque, né, eu não sou um observador aí profissional, né? Eu não sei. É um pavão? Não, eu pensei que era só, porra, ia ser muito foda se fosse um pavão, né, cara? Mas não é. Conhece da família, infelizmente. Pois é, não, eu pensei que era, mas. Não é da família? Não é parente. Então, somos parentes. só conheço dos meus, né? Mas não era. Eu fiquei pensando em ser um pato, um fazão, enfim, mas pode ser um corvo, sim. Outra coisa aí que a gente tá esquecendo de mencionar, tem muitos detalhinhos nesse episódio. Sim, ele não é tão grande, mas ele tem muita coisa. Ele tem bastante coisa, bastante material. E tem uma hora que a mãe lá, da foster mom da Bill, dá uma caixa de fotos pra ela bem ver. lembrado. E são fotos, aparentemente, da mãe verdadeira dela, que aparentemente morreu. Sim. Faleceu. E aí, não sabemos a causa da morte. Sim. E tem muita gente com as mãos levantadas já. Olha como todo mundo já tem teorias. Que bom que você tirou esse gancho, porque eu tava tentando puxar. E uma das fotos, a Bill vê que é o doutor que está tirando a foto. E eu vou puxar um outro gancho aí, que é uma coisa que na hora que acabou o episódio, eu pensei na hora. A Bill está na sala do doutor, tudo já foi solucionado. Ele quer apagar a memória dela. Do nada ele decide não apagar. Calma, segura essa emoção. Eu tava só respirando. Aí ele, vai. Segura a respiração. Segura. Aí ele fala assim, vai embora antes que eu mude de ideia. Beleza. Esse momento em que ela sai da sala, ela desce a escadinha, ela lembra, e aí ela já encontra o doutor de volta. Eu acho que não é o doutor que tava na sala. Eu acho que não. Portanto que ele... Que te fez voltar? O tempo. Ele fala assim, o tempo. Pra mim, esse doutor tá vindo no final da temporada, velho. Ou não do final da temporada. Ele passou um tempo e voltou, foi pra lá direto. Não sei se do final, mas eu pensei nisso também. Porque assim, essa coisa de... eu não apaguei a memória dela. Então ela está com as memórias. E me faz pensar... Porque, na verdade, assim, eles mencionam a própria palestra que o doutor tá dando, a aula que o doutor tá dando durante a primeira parte do episódio, é justamente sobre o conceito de tempo, né? O tempo é uma sequência de momentos, só faz sentido porque você tá vendo eles na sequência. Mas e tem uma hora... ao mesmo tempo, e tem uma hora que ele menciona que as figuras, né, as fotos, elas são momentos congelados no tempo, né? Até o momento que ele olha pra foto da Susan, que ele olha pra foto da River, e na verdade aquelas fotos elas só surgem porque a Bill fala que não se lembra da mãe, que ela não tem nenhuma foto. E na cena seguinte, a foster mom fala, olha, eu achei essa caixa. Alguém deixou aqui. Então, na verdade, eu não foi sei logo onde tava. depois dessa interação
que ela falou, olha, eu gostaria de saber quem é a minha mãe, né? Porque fotos ajudam a gente a se lembrar. Ela fala isso me tocou, foi o momento chorinho número 2. Eu fiquei com o olhinho marejado, que realmente fotos ajudam de fato a gente a lembrar. Eu acho que foi nesse momento que ele voltou no tempo, ele tirou as fotos logo naquela sequência. Né? Então eu acho que talvez a relação que a gente tá fazendo dessa teoria, eu sinceramente acredito que não. Ele simplesmente percebeu, talvez eu possa usar o meu poder de voltar no tempo pra fazer alguma coisa de bem pra ela, pra que ela possa conhecer a mãe, já que diziam que ela era parecida. E ele tira fotos, eu não sei se vocês repararam, são todas fotos da mãe sorrindo. Né? Então é bonito que assim ele queira ter dado memórias felizes pra Bill, que nunca teve essa possibilidade de experimentar nem uma experiência de uma mãe verdadeira, nem a experiência de uma infância com uma mãe feliz, né? Então é legal você pensar que o doutor ele tem essa humanidade de pensar, poxa, eu acho que essa pessoa com tantas qualidades, ela merece alguma coisa, de fato, esse presente, né? Então foi um momento que eu acho que o doutor mostrou uma humanidade, né? Usar aqueles poderes que ele tem de voltar, que a gente sempre vê ele se envolvendo em guerra dos Daleks, em guerra disso, em guerra daquilo, em destruir planeta, em acabar com uma ameaça, não sei o quê, e ele usando o poder dele pra alguma coisa muito positiva, né? Sim. Então... Cool, clear water. A primeira vez que a gente viu o episódio, eu fiquei com uma sensação a respeito dessa cena de que talvez a gente poderia ter novamente um episódio onde a Companion pediria pra voltar pro passado pra ver a mãe. Porque a gente teve isso com a Rose, né? Mas, como a gente tem esse negócio, essa pegada de não cometer os mesmos erros novamente, quando a segunda vez que eu assisti, eu olhei assim, eu acho que ele não vai levar ela, e eu acho que ela nem vai pedir, porque eu acho que ela não tem esse sentimento de, que nem a Rose, de, poxa, mas eu podia ter feito alguma coisa... pra ele não morrer. É backgrounds diferentes. Então eu acho que foi realmente só um negócio de... ela sente a falta da mãe dela, nunca viu a mãe dela, nunca viu nenhuma foto. Que eu posso usar esse poder pra fazer o bem. Sim. Apesar de eu ter as minhas dúvidas... Talvez eu realmente seja um homem bom. Agora eu tô... Vocês começaram a falar isso, eu comecei a pensar mais. Eu não lembro, olha, de novo, né? A memória são as coisas na ordem que a gente lembra. Eu não lembro a ordem direito dos acontecimentos agora nesse espaço. Mas esse lance das fotos, não é depois que ela dá o tapete pra ele? Exato. Porque quando ele volta, quando ela volta pra sala, o tapete tá estendido embaixo da tarde. Ou seja, ele já viajou, tirou as fotos. Mostra e voltou. A passagem do tempo. E ali pra mostrar que ele já foi, já voltou, e nesse meio tempo ele deve pedir pro Nardole dar aquelas prendendo na tarde ali pra ele esticar o tapetinho embaixo pra não sujar o pé. Ou a faxineira era bem forte, levantou a pode ser também. É meio difícil, porque afinal de contas precisava daquelas garras gigantescas, né? Me lembrou, tipo, Toy Story, né? Com os alienígenas. Garra! Nosso mecânico do nada, a gente ainda não viu ele funcionando. De repente ele fica tunado, né? Vocês lembram da Super Vicky que passava na Bandeirantes? Que ela levantava uma geladeira e varria embaixo? Pode ser alguma coisa assim. Eu ia falar que ele podia ter ido em Krypton pegar algum kryptoniano só pra se transformar em empregado ali dele pra levantar a tarde, mas pode ser o Nardole Super Vicky também, cara. Faz sentido. Justamente eu ia falar sobre isso. Quando ela dá o tapete, na manhã seguinte, o tapete tá embaixo. Isso mostra muito também de como ele já tá se importando com ela, né? Porque você tem... Quando ela dá o tapete, ele fala, mas é um tapete, só que ela fala, foi barato. Foi baratinho. Foi um agradinho. Eu já vi que você não gostou, né? Fica aquele lance de, putz, ele não curtiu muito. E no dia seguinte ele já tá usando. Foi R$20 na Riachuelo. É tipo isso. Pô, R$20 no tapete? Eu tô precisando, cara. Porque aqui em casa tá começando a ficar frio e tá... O frio sobe nesse Viu, lembra de nós. Traz um daqui de vintão, assim. Dá pra você ver aqui em casa, pode trazer um de 20, se você achar 20. Mas comprar uns 10 desses. Que eu vou botar na casa inteira. Se não gostar, eu troco, eu te dou a notinha e você troca lá na loja. Justo. Na verdade, mais especificamente, a interação é a seguinte. Quando ela leva o tapete, ele fala, eu não trouxe nada pra você. Sim. Aí ela fala, tudo bem, foi barato. E depois as fotos aparecem. Então, quer dizer, ele não tinha conseguido nada pra ela, mas ele foi atrás das fotos. Eu só achei estranho ela não ter questionado ele. Porque ela viu ele na foto. Então, mas eu acho que ela tava tão... Primeiro, pode ser... Era muita informação na cabeça. Sabe aquele lance de você... Às vezes você olha o negócio e você acha que vê, mas não vê direito?
Às vezes ela tava tão dentro da foto que ela mesmo só achou que era e falou, não, doideira isso. Imagina, Era só um cara muito impossível. parecido. Tanto que a gente vê que ela não é muito de ver... Por exemplo, ela entra na TARDIS e ela não fica impressionada achando que é uma nave do tempo direto. Ela começa... ela acha que é a cozinha, ela acha que é o elevador, ela acha que ela acha mil coisas antes, né, cara? Podemos falar desse momento? Porque por foi favor. um momento muito especial do episódio. Sim. Inclusive, a gente já foi meio que spoilado, né? Tipo, antes, a BBC já soltou essa cena antes. Eu me emocionei quando eu vi antes do episódio essa cena, mas por outro lado eu fiquei assim, poxa, eu queria não ter visto esse vídeo pra poder sentir a emoção toda no momento do episódio. Eu acho que nesse sentido a BBC soltou informação demais. A BBC sempre Não gostei. solta informação Não demais. gostei. Mas Eu também enfim, não curti mais. eu gostei muito que, tipo, ela entra e ela não se toca do que Demora tá a acontecendo. cair a ficha, Porque, né? assim, Que tá acontecendo? a ficha da cabine telefônica do Olha orelhão. aí, olha só. Cara, você já grava tanto com a gente, já tá no vocês que- sync da Sou de trocadilho, casa. né, Ó, cara? vocês que são jovens, procurem aí. BuzzFeed Retrô. Era da nossa época. Cair a ficha. Procura lá o que é. Inclusive, uma coisa que era muito feita, eu fiz muito isso, não me orgulho, era você fazer um furinho assim na ficha, e você amarrava uma corda, aí você botava, fazia ligação e puxava de volta. Você acha bonito falar isso, né, pessoal? Olha a polícia chegando, teremos um problema, Olha seu só. Pavão. Mas eu gostei muito que, tipo, ela tava fugindo do monstro de água que tava perseguindo ela. Ela foi pra sala do doutor, fechou a porta, botou uma cadeira ali pra tentar barrar. O negócio escorreu e aí o doutor, vamos entrar ali na minha cabine. E ela, mas tipo, tu acha que isso aqui vai proteger a gente? Amigo, isso aqui é feito de madeira. Essas portas são feitas da mesma madeira que tem lá. Tipo, tem janelinha de vidro, amigo. Não vai dar certo. Isso aqui aguenta tudo. Isso é feito de madeira. É de janelinha. O que aguenta tudo? O que eu achei, inclusive, engraçado, né, tendo ficado um tempo fora não assistindo a série, eu imagino agora uma pessoa que nunca tenha visto Doctor Who, por acaso esteja trocando de canal na BBC ou na Sci-Fi, e consiga assistir esse episódio especificamente. É legal que ela pergunta, mas você sabe de Sci-Fi, né? Então, assim, ela pergunta, né, faz perguntas sobre qual que é o gênero da série, mais ou menos, como se quebrasse aquela quarta parede. Ao mesmo tempo, ela entra na TARDIS e fala, mas isso aqui é o quê? É uma cozinha? É tudo cromado, né? Então, assim, é interessante que, na verdade, é uma questão que eu, quando comecei a assistir Doctor Who, eu assisti lá algumas coisas do Nono Doutor, daí eu pensei, puxa, mas é uma série de ficção científica que parece meio romancezinho adolescente, porque tem uma adolescente perdida, é malhação com um cara de cabelo raspado. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. É tipo Mutantes Caminho do Coração, né? Que era Exato, porque tem aquele 3D 10/10, né, que é excelente. Então, e daí a gente fica naquele constrangimento. Só que assim, é uma coisa que depois de um tempo, quando a gente entende qual que é a pegada da série, que basicamente a primeira regra da série é não há regras. Daí Não você é gênero entende... também, né? Que ela é de vários gêneros. Exato, Esse então... episódio é um que ele não se encaixa muito como sci-fi, ele é quase um terror, né? É, porque ela tem comédia, ela tem terror, ela tem drama, e eu acho que na verdade é o que faz tanta gente diferente se apaixonar pelo doutor e ter um doutor favorito, porque tem temporadas com mais comédia, tem temporada com mais indagação filosófica. Sim. E daí eu acho que foi um pouco isso, né? Foi ela perguntar, como se ela fosse uma pessoa que tá entrando agora, que tá chegando agora pra temporada, mas o que é Doctor Who, né? O que é a TARDIS? E até, inclusive, fazendo um gancho em relação a isso, eu achei muito legal. Pra mim foi talvez a parte favorita do episódio. No começo do episódio, na palestra, o doutor fala: TARDIS is life. E daí você pensa, legal, ok, TARDIS is life. No final do episódio, na última cena, ele retoma isso e ele fala: TARDIS is what the hell. E na verdade, a vida é what the hell. Se a gente faz muito plano, isso a gente vê em absolutamente todos os personagens. Se você faz muito plano, alguém em algum lugar do universo vai rir e não vai fazer o seu plano se cumprir. Sim. Então a vida é what the hell. Isso é muito Terry Pratchett, Neil Gaiman, né? Essa pegada de que o destino, né? As coisas que levam a vida é de qualquer jeito, né? Ninguém pode Fazendo a piada com água, vai no fluxo. Sim. Segue a corrente. As piadas não acabam nunca. Eu acho, até fazendo um paralelo, essa coisa que você falou de alguém num canto do universo dar risada, que é uma frase muito bonita que eu ouvi uma vez, o homem faz planos e Deus ri. Eu gosto dessa frase. E na verdade outra coisa, um crédito a dar à nossa querida Bill,
é outra pergunta importantíssima que ela faz, que ela fala, isso aqui é uma cozinha, isso aqui é um elevador, o doutor tá lá, não, fazendo, e eu acho muito legal, porque a trilha sonora, nessa hora, tipo, ela fala, é uma cozinha. Não, peraí, aí a trilha sonora dá um crescendo e dá fala, puta, não, é uma nave, não sei o que, porra, é muito foda. Onde é que fica o banheiro? Então, oi! E é legal que ele fala onde fica o banheiro, né? Fica do lado da dispensa. Da dispensa de macarrões. Da dispensa de macarrão, Não, macarrões, aquele negócio francês. Primeira direita, segunda esquerda, ao lado da dispensa de macarrão. Cara, ele tem uma dispensa só de doce, mano. É, excelente. De Jelly Baby de macarrão. Polar tem interesse. E a cereja do bolo, né? Quando ela tá indo lá pro negócio, né? Veio o Nardô assim, tipo... espera um pouquinho, não, porque não deve estar muito bom o cheiro. Só quer que eu jogue ela pra fora? Não, calma, ela só tá procurando no banheiro. Não, então, espera, dá uma segurada, não vai embora não. Aliás, se ela precisava mesmo ir no banheiro, não precisa mais, né? Que o susto que ela tomou desceu ali mesmo, né, cara? Mijou toda. E falando... Está pingando o negócio. Ai, meu Deus. E falando, tipo, das perguntas da Bill, que são maravilhosas. Por favor, Bill, continue fazendo essas perguntas maravilhosas. Sim, nunca pare. Gente... Pergunta dela de, você veio do espaço? Não, eu vim de um planeta. Tá, então, se tu não é da Terra, se tu não é inglês, por que tu deu o nome dessa nave com um negócio que é inglês? Tipo, que sentido isso tem nenhum? E mais importante, por que o sotaque dele é escocês se ele não é da Terra? Mas é engraçado vocês falarem isso, porque tem... Essas perguntas, essas perguntas são feitas ao longo da série desde sempre, né? Porque aquele lance no espaço todo alienígena fala inglês, né? E ali em Doctor Who é diferente. Ou japonês, né? Ou japonês, dependendo justamente. Mas aí você tem, por exemplo, a TARDIS, ela traduz tudo, escrito, lido, falado. De repente, em galifreiano, TARDIS não é TARDIS, é um outro som, são outras palavras que formam isso. E pra ele aí, conforme o tempo passou, ele aprendeu a falar isso em inglês, porque a gente sabe que é um nome dado em Gallifrey, é o modelo das TARDIS. E o lance dele ter o sotaque, dessa vez escocês, mas já teve de outra, né? Com o McCoy, então era um escocês arrastadaço. Teve uma explicação, não sei se é num livro ou num quadrinho, que fala que quando o doutor regenera, tudo dele muda, incluindo a forma física, né? E aí, a forma física principalmente. E as cordas vocais e a estrutura da faringe, laringe, esse negócio muda tudo. E isso muda o sotaque dele. Então, em tese, se o próximo doutor vier com sotaque indiano, não tá contradizendo nada, entendeu? E de novo fazendo referência à queridíssima Rose, com o nono doutor, ele fala, nossa, mas esse seu sotaque parece um sotaque vindo do norte. E ele fala, muitos planetas têm um norte. Justamente. Essas perguntas que são feitas são muito legais, porque a gente vê que a Bill, acho que de longe ela é a companion que mais indaga as coisas, né? Desde o banheiro até de como a TARDIS se escreve, e ela chega a fazer duas referências a coisas que acontecem na cultura pop, né? Você vê que ela fala, eu tava assistindo uma série no Netflix, e aí tem um lance lá que tem os homens lagartos na cabeça dos outros e tal. E depois ela pergunta o lance do sci-fi, né? Ela fala, você não manja do sci-fi? Quando ele tenta apagar a mente dela, ela fala, você acha que eu não sei? Você acha que eu nunca vi ninguém apagar a mente dos outros em programa de TV? Eu tô ligado. Então, assim, é legal porque ela não tá... Às vezes quando a gente vê uma série, em especial de sci-fi, parece que os personagens ficam dentro de uma bolha, né? Que eles não viram filme de super-homem, eles não viram filme da Marvel, eles não viram coisa da Netflix, eles não viram o que tá acontecendo e eles não estão vendo a merda que tá pra acontecer. Tipo Final Girl de filmes de terror, né? Ela não sabe que não é pra ir pra ali, que em todo filme a menina morre. E a Bill, ela sabe, né? Diferente de tantos outros personagens que a gente vê aí por cultura pop, ela sabe o que pode acontecer pelo que ela assiste, entendeu? Outra coisa que eu achei fantástica da Bill foram todas as várias reações que ela teve ao ver a tarde, né? Tá, mas espera aí, isso aqui é uma... Primeira coisa foi, parece uma cozinha, né? Mas depois ela assim, tá, isso aqui é uma sala. Mas isso aqui, nossa, tá se mexendo. Então essa sala também é um elevador. Tipo, ele achando assim, ela vai falar que é uma nave. É um elevador, tipo, não. O Nardô te pergunta, tá demorando, né? Tá demorando. Quanto tempo vai levar? Eu acho que eles apostaram pra ver quanto tempo ela ia levar pra perceber. Só pode. Eles pousam ali, né? Eles começam a mexer na portinha. Aí o doutor mó preocupado. Isso tá demorando mais que eu Aí ela fala. Aí o Nardô... E olha que legal. Esse momentinho ali, pra mim, foi muito legal, porque, né, o pessoal que escuta o podcast sabe que eu falo há muito tempo que eu quero um companion homem, porque eu quero o doutor tendo um amigão que vá de igual para igual com ele. Você sabe de que companion eu estou pensando quando eu penso no Jamie?
Sim, justamente. Eu queria um segundo Jamie aparecendo na série e a gente não tem desde o Jamie alguém Desde o no Jamie. patamar E o dele. Toulon, meu? Não, o Toulon não era um Jamie, cara. Ele tem que comer muito arroz e feijão. Nunca foi. O Edric, cara! Não, pelo amor de Deus, não. Você tá de brincadeira Você comigo, não né? fala esse nome aqui nesse Na minha podcast. casa não se fala bem do Edric, tá? E aí, pode falar. Uma coisa que eu, falando assim, dessa relação do doutor com o Nardole, que lembra o segundo com o Jamie, tem mais uma coisa que me lembrou, inclusive, o segundo doutor. Tipo, na hora que eles ouvem a água caindo, né, e tipo, ele fica... Eu acho que a gente precisa se afastar dessa porta e ir em direção a Tardes. Isso me lembrou muito When I say o segundo run, doutor. run. É, tipo, é aquela coisa... Run. É. Só se... Vamos indo. Vamos indo. Eu acho que é bom. Sim, não, é muito legal essa ceninha que eles estão ali, tipo, nossa, tá demorando, né? Tá demorando. Aí quando ela fala, ê, que legal, tipo, esse gesto de, tipo, parar e apertar a mão do doutor e dar aquela zoada nele num momento de mega perigo, isso mostra que eles têm uma amizade que tá rolando há muito tempo, né, cara? Isso é muito maneiro, eu gosto de ver isso. O que eu gostei bastante, assim, pegando, né, todo o episódio, né, o episódio como um todo, da gente avaliar o que a Bill traz, né? Geralmente quando eles vão falar de personagens que são realistas, personagens que a gente consegue ver, usam muito a questão de ser relatable, né? A relatabilidade, de a gente poder se relacionar e se ver no personagem. E tudo bem que eu fiquei afastado de Doctor Who por bastante tempo, mas eu acho que fazia tempo que eu não via um personagem em que eu pudesse me ver com as mesmas reações que ela, com as mesmas atitudes e com aquela coisa assim de, olha, para um humano, de fato, ser maior por dentro é algo chocante. Sim. Né? E você pensar, nossa, mas esses são seres tão evoluídos, eles estão tirando o sarro da minha cara, mas tudo bem, porque eu tô segura de como eu sou enquanto ser humano, sabe? Eu achei muito legal isso, que eles conseguiram trazer, de novo, um personagem complexo, com várias camadas, mas que, assim, eu consigo ver Bills na minha vida, sabe? Pessoas Sim. com aquela inteligência que não é uma inteligência acadêmica, de títulos, de ter um látis de 30 páginas totalmente preenchido, mas é uma inteligência, assim, um brilhantismo do prático, da né? vida, sabe? De fato, parece clichê, mas ela aprendeu, ela tem doutorado na escola da vida. Só pra fechar, porque a gente não falou exatamente de tudo, né? Tem lá o lance que ele vai pra guerra do Muvlan do Dalek. A gente vê que a solução é super simples. Esse momento da solução é legal, né? Que a gente descobre que a motivação da poça é só o pedido da Bill, né? E aí tem aquele momento bonito do Let It Go. Porque ali você vê que não é bem a poça mais falando. Quando ela solta a mão da menina... Já é a essência da menina de novo, né, cara? Ela sorri pra ela, tem todo... Eu achei muito bonita essa solução simples, né? A gente fala aquele lance que... Mas às vezes não é tão uma simples não, porque sabe o que eu gostei? Eu gostei que o poder tá nas mãos da Bill. Não, tudo bem, mas é uma solução simples. Ela não teve que explodir o claro, universo e resetar claro. uma galáxia, entendeu? Mas Pra resolver isso. Então, mas você coloca a Bill no centro da história e você coloca a Bill como a única possível de resolver. Porque o Nardole não tem como soltar a garota. O doutor não tem como, é a Bill que tem que resolver. Sim, e eles tiveram que ela faz de uma forma muito brilhante, porque ela já descobriu que o vilão funciona como repetição. E lembra do episódio Midnight? Me lembrou muito. Muito underrated esse episódio, mas muito bom. Muito bom, gosto também. E aí, assim, pronto, você pode ir, né? E ela fala a frase que a menina que tem que repetir. É doloroso pra Bill fazer isso, Ela mas engatilha, né, olha a frase. que força que ela tem ali, né, cara? Eu achei muito bonito. O que me lembra a frase do grande filósofo Huey Lewis and the News: It's the power of love. Ah, sim. Não, justamente, a gente tem essa... É muito legal essa solução tá na mão dela, né? Como você falou. Porque, por exemplo, o doutor e o Nardole estavam o tempo todo falando, não faz isso, vai dar merda. Vai dar merda, não faz. Eles estavam indo numa certeza de que ia dar merda se ela encostasse, e não deu, né? Foi ali E pra ela se deu despedir. a mão dela. Eles tiveram que confiar nela ali, porque se eles tentassem impedir, o bicho de água já ia dar um jeito de parar. É tipo né? assim, não, gente, tá de boa. Peraí, I got this. Sim, eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Foi muito legal isso. E isso serviu pra mostrar, pra ela mostrar pro doutor e pro Nardole de que ela é confiável sim, de que ela consegue sim, de que ela é material pra Companion sim, sabe? Foi só a reafirmação do potencial que o doutor já tinha visto nela. De novo, foi um episódio de introdução de personagem super bem executado. A gente teve a introdução da personagem 3 minutos antes dos créditos iniciais. E ao decorrer do episódio a gente foi aprendendo mais e mais e mais e mais de como a personagem funciona. Em um episódio só. E chegando a gente ainda tem mais de 10. Justamente. Foi bem rico, eu acho. Sim. E eu achei muito bacana, no final, que o Nardole fica assim, mas ela não tá bem. E o doutor, não, ela tá bem sim. Tá bem. Aí o Nardole assim,
Ai, ele nunca... Ó, uma coisa que você tem que saber é que ele nunca nota essas coisas, ele nunca nota as lágrimas. E aí a Bill, assim... Não é minha. Mas essas lágrimas não são minhas. Uma coisa que a gente tem de diferente da Bill em relação a outras companions que já viajaram com o doutor é que a Bill já tem uma convivência grande com o doutor. Sim. Eles já passaram meses. Ela passou o Natal com ele, então virou Tipo, um ano, né? Então, assim, ela já tá há bastante tempo com ele. Então, talvez agora a gente já... eu espero muito que isso siga, né? Que o doutor realmente conheça a Bill tão bem que ele consiga perceber essas coisas. Que ele não fique agindo, às vezes, de maneira grosseira ou sem perceber. Eu acho que essa fase dele passou. Eu acho que também já espero, rolou. tipo, pelo menos com essa companion. Sim. E tem um questionamento aí. Por que vocês acham que o doutor resolveu fazer a tutoria dela? Porque se ele não pretendia pegá-la como um companion porque ele está preso, entre aspas, pela promessa dele, por que diabos eles fariam isso, né? Eu te digo por quê. Até quando na entrevistinha ela fala, não, mas por que você tá me chamando aqui? Eu não sou aluna. Porque eu já te vi, você tá na minha aula, eu olhei pra você. Quando todo mundo fala alguma coisa e ninguém entende, todo mundo faz uma cara estranha. Você não, você sorri. E isso é muito legal você ter falado, porque eu não sei se vocês notaram, eu espero que sim. Na hora que ele leva ela pro meio do pega pra capar dos Daleks e dos Movellans, quando ela vê o Dalek, ela pergunta, o que é ele? Ah, é um Dalek. Ela, mas o que é um Dalek? É um Dalek. Ela tem um frame dela sorrindo ali. Então ela tá olhando um Dalek, tipo, é um perigo do cacete. Ele tá explodindo Ela tudo. não sabe. Mas é tão interessante. Isso volta também o lance que ele pega a mãe dela sorrindo. O nome do próximo episódio é Smile. Sim. E a gente tem que lembrar, já puxando um gancho até meio long shot, mas assim, o Dr. do Capaldi é um doutor que ele é muito a favor dessa coisa de perdoar, né? De você deixar pra lá, de você esquecer, gentileza, empatia, essa porra toda. Esse é o doutor que acredita muito nisso. Cara, imagina pra ele ver essa menina sorrindo no meio da aula dele, sabe? Que tá falando de uma porra de loucura. Essa é a garota com quem eu quero viajar. E assim, eu acho que talvez isso tenha pesado na hora que ele vai lá, tipo, que ela diz assim, tá, apaga minha memória. E ele, pô, mas eu vou tirar esse sorriso dela, sabe? Eu vou tirar a alegria dela, E a assim, felicidade. no meio disso tudo, uma coisa que é muito legal também é que essa cena em que ele leva ela pra guerra, a gente já viu essa cena antes, a gente já viu, foi a primeira cena em que eles introduziram a Bill, que inclusive é tipo uma versão estendida daquela cena, onde ela pergunta coisas mais, mas por que eles têm, tipo... desentupidor de pia ali, que é sensacional. E naquele momento, na verdade, ela já tinha me cativado, agora ela só confirmou. Sim. Um questionamento que eu quero levantar, que já foi meio que jogada a bola pra cima, mas quero dar uma cortadinha. O que é essa promessa que o doutor fez de ter que guardar esse cofre? Para quem ele fez? Sim. A gente não Será? acha que E é isso que pesa na decisão dele apagar a memória dela. Porque assim, ele até quer dar umas aulas pra ela, mas eu acho que a princípio eram só aulas mesmo. Eu acho que é só porque ele tá vendo potencial nela. Só que aí depois que acontece toda essa aventura, ele fala, não, eu acho que ele até quer levar. Eu acho que ela Só já que queria primeiro, antes, ele não mas está tava preso. viajando, ele tá ali na quase universidade que há um anos. terceiro doutor de novo. E aí ele fala assim, quer saber? Já que eu não vou poder levar mesmo, vou apagar, acabou, tá tudo limpo. continua Só que aí dando ele pra- fala, não. Sim. Ele fala, não vou apagar. Fiquei pensando, de novo, enquanto no tema do episódio, né? Que é a estrela no olho lá da... No óleo. Também. No óleo também. No óleo também. Água e óleo não se misturam. Exatamente. No olho da Heather, né? E daí eu tava pensando naquela expressão em inglês, twinkle in one's eye, né? Que seria o cintilar ou brilhar no olho de alguém. E daí eu fui procurar, né? A definição da expressão é quando alguém tá tomado de uma grande felicidade ou de algum segredo. E daí eu fiquei pensando, bom, o episódio teve um pouco a ver também com conhecimento, né? Que a Bill é exposta a muito conhecimento a hora que ela toca ali. E o doutor, ele tá escondido, né? Tá disfarçado dentro de um ambiente acadêmico. Eu imagino que naquele porão, que eu entendi ser o porão da universidade,
tem algum segredo de conhecimento. Então, algum segredo... provavelmente. Alguma coisa que ele guarda, alguma coisa que nenhuma outra pessoa sabe. Então, talvez seja o mestre, como algumas pessoas ventilaram como teoria. Talvez seja o conhecimento de, não sei, alguma coisa que pode aniquilar algum inimigo. Não sei. Isso vai ser respondido ao longo da temporada, acredito. Assim. Vai ser o mistério da temporada. Mas eu acho que assim, a gente vai ficar sendo tentado, vai ficar recebendo pistas, algumas talvez falsas durante a maioria, provavelmente. Mas eu imagino que vai vir alguma coisa que vai fazer a gente entender o personagem muito mais. Tá, né? Sim. E uma coisa que eu acho muito interessante é a coisa de que ele bate muito o pé, de não, eu tenho que ficar aqui, eu tô disfarçado, eu fiz uma promessa e tudo mais. Quando ele decide falar, não, vai embora daqui, aí quem que, digamos, fala pra ele, vai. A Susan, ele fala, cala a boca. A River fala, cala a boca você também. E o que acontece logo em seguida? A Tardes faz um barulho. Eu ia falar justamente disso agora, que bom, olha só, que maravilhoso. Porque o que acontece é o seguinte, ali a River e a Susan é só o subconsciente dele dando aquele, olha, lembra de mim. Mas a Tardes é subconsciente, a Tardes está viva, a Tardes está vendo tudo isso e está falando, olha, ela é uma que dá pra entrar e dá pra gente fazer um negócio legal aí, dá pra salvar muita gente, cara. Leva, né? É a única parte ali que não é ele falando. É a Tarde se comunicando e a gente vê que é um episódio que não tem só 3 personagens principais, são 4, né, cara? E na verdade, vamos combinar, é sacanagem com o velhinho. Porra, a neta dele, a esposa, as 3 estão com... Leva ela! São mulheres da vida dele, né, cara? É a Tardes que dá aquela piscadinha e fala, eu sou rolezeira, vamos fechar? Vamos fechar? Uma coisa que eu fiquei pensando, que a gente viu várias coisas legais no trailer do que ainda está pra vir nos próximos episódios, né? Sim. A gente sabe que vai ter algum episódio onde parece que existem pessoas que são da Unity. Sim. Será que essa promessa de guardar esse negócio foi feita de novo com a Unity? Sim. Tipo... Porque quando o terceiro doutor ficou na Terra, é uma coisa assim, você vai ficar aqui, né, tipo... Ganhando em carros. Trabalhando com a gente, ganhando em carros. Restrições de orçamento, por necessidade da história, né? Não é por restrição de orçamento. Então, será que... Com quem será que ele fez essa promessa? Será que foi com os Senhores do Tempo? Será que é algum pacto com a Unity que descobriu esse negócio lá e às disse vezes é assim, um job da Unity, né? Esse negócio tá aqui, a gente precisa de alguém pra proteger. Tem umas inscrições da Gallifreyan, tipo... É seu, segura aí. É seu, Se não é seu agora, vai ser seu e você deixou aí pra você, né? Te vira, negão! Então eu acho que já que a gente falou agora de coisas que vimos no trailer, vamos falar dos 2 elefantes brancos na sala? Sim! Um elefante branco tá brilhando e regenerando, e o outro elefante branco é o elefante branco que a gente conhece, que vem de cavanhaque, né, cara? O que foi, já fechamos o episódio, o que foi o doutor regenerando no Next Time e o John Cena aparecendo de cavanhaque de Roger Delgado, porque ele não tinha, ele era todo lisinho, todo garrafinho ali na cara. No máximo tinha uma sujeirinha. Sujeirinha. Aí, agora ele aparece barbado, no meio de fogo, com um monte de coisa, e com uma missa robótica, uma cena antes. Eu acho que ele tá olhando, tem fogo atrás dele, ele vira sorrindo, eu acho que tá olhando um galeto. É um galeto, deve ser um galeto. Eu acho que ele tá na churrascaria e falou, vê um galeto, que ele tô esperando a barba até crescer. Foi naquele restaurante no fim do mundo, Galeto Free. Meu Deus. Não é só com água, não é só com espelho, a gente vai ferrar com tudo, ó. Não, mas vamos lá, porque o que a gente tem é o seguinte, nos trailers, antes desse Next Time, tentando recobrar, né, depois dessa, que essa foi boa. Olha, muito bom, sempre que a gente chama, cada integrante sabe contribuir com uma forma, você ao mesmo tempo, se você ser filosófico, conseguiu mandar um Galeto Free, então palma. Gente, eu quero abrir um restaurante com esse nome. Não é, cara? Vamos! É bom que a gente vai poder ter carne selada com selo de Hasselon, né, cara? Aproveita e abre o restaurante em cima da minha academia. O meu nome é Júlio Ponce. Eu quero abrir o Ponce Pilates. Já vou marcar aqui, marca registrada. Justo. Nessa porque dá pra... Tem ali parte de lavar as mãos também, que nem outro. Tem. Justo. Meu Deus. Então, vamos lá. A gente tem, nos trailers que aconteceram antes do episódio começar, a gente tem aquela cena fatídica no último segundinho, com o Capaldi debruçado no lugar, dando aquele brilho de regeneração, e ali a gente já começou a teorizar que ele ia regenerar antes do final da temporada e tal, tudo mais. E nesse Next Time aí da temporada, ao final do episódio, a gente vê ele explodindo em regeneração no meio de uma sala meio fechada, com os guardas da Unity. A gente sabe que vai ser um episódio todo da Unity.
Esse episódio é o mesmo que aparece na cena seguinte e que aparecem as fotos daquele The Truth, né? Que são os Moonrise, né? Então, de duas Os uma. monges. Ou esses monges vão estar presentes ao longo da temporada, ou vai ser nesse mesmo episódio da verdade, né? Dos Moonrise. O que acho eu que é acho... aquele three-parter, né? Sim. Que a gente tava falando até num podcast aí Exatamente, atrás. Exatamente. Eu acho que vai ser Tá que tudo é interligado. é o three-parter e é o three-parter que tem interferência da Missy. Isso, com certeza. Ai, caralho. Então, eu fico pensando assim, meu. começo a pensar que ele não vai regenerar nesse episódio. Ele vai ficar regenerando no meio que em soluços, sabe? Ele vai ficar tentando segurar a regeneração. E aí, sabe quando você tá passando meio mal e dá aquele... Tá passando mal, só que vai... Dá uma limpadinha na boca? Não, é, e dá aquele... que porque dá aquela... Eu tô quase ainda deu uma melhorada, baixa aquele frescor assim, não, dá pra seguir, dá pra dar mais um pouco. Você anda, aí dá aquele de novo. Eu acho que vai ser isso, entendeu? É aquela eu acho... caganeira que você dá mordiscada pra que dá, segurar. exatamente, que dá aquela trancada. Eu acho que vai ser algo desse gênero. Ai, meu Capaldinho. Ele vai ficar regenerando e vai parar. E quando chegar no final da temporada, ou no final do especial de Natal, que ele vai soltar o resto da regeneração e aí vai mudar de corpo. Não vai dar não. Até porque a gente sabe que, o Moffat falou que essa regeneração vai ser meio diferente de todas as outras. O processo em si. E a gente sabe que os Senhores do Tempo nem sempre eles regeneram de uma vez. A gente tem o Tennant já ali, começa a regenerar ali no End of Time por causa da radiação, mas ele ainda vai, ele ainda anda com todo mundo, ele vai ver cada Companion e a gente descobre que não é só os Companions que passaram pelo 10, são todos mesmo. Então ele conseguiu ficar segurando essa dor de regenerar até o final. A gente tem o Matt Smith usando a energia de regeneração por horas numa guerra contra os Daleks e só depois regenerando. Então quanto tempo será que o Capaldi vai ficar aguentando essas explosões de regeneração, né? Outra coisa que o Moffat também falou é que ele vai de forma heróica, né? Ele vai de uma forma, assim, eu diria, bem elegante, como seria de se esperar o Capaldi. E outra coisa, ontem a gente teve uma entrevista do Capaldi no The Graham Norton Show. Sim. Ontem, 14 de abril. E ele já gravou a cena de regeneração. Minha teoria. Geralmente a BBC filma a temporada inteira e ela vai filmar o especial de Natal lá pra outubro. Eu acho que não vai ter mais Capaldi não, cara. Eu acho que ele já acabou. E o novo já foi escolhido sim, já foi filmar a cena sim e já tá tudo combinado. Assim, a gente só não tá sabendo, mas já foi escolhido e o Tibnon já tá fazendo o roteiro do especial de Natal, se já não tá pronto. Sim, ou talvez junto com o Moffat, né? Vai saber. Pra mim, pelo fato de ter lá no Next Time, já quer dizer que não tem Capaldi no especial de Natal. Então, mas esse episódio ele não é o finale, esse é o problema. Entendeu? Por isso que eu acho que ele vai segurar um pouco. Ele não regenera total ali. Talvez uma parte, entendeu? Eu fiquei pensando se talvez ele não tá. A gente não vai ver o que deveria ser o último episódio da temporada no segundo. E aí voltar. Como a gente chegou ali, né? Os outros episódios serem isso. Tipo. Sim, essa teoria foi levantada dele ficar recontando, né, o que já aconteceu com ele já no corpo novo, né, cara? E será que a gente não vai ter duas regenerações nessa temporada? A do Mestre com a Missy e a do Capaldi. Isso aí já é o outro elefante na sala, né? Porque a gente fez um podcast inteiro só sobre o Mestre, agora soltamos há uns dias atrás, ele tá linkado aqui no post, em que a gente falou que sempre o Mestre tem esses espaços, a gente traçou uma linha do tempo dele, mas é uma das linhas do tempo mais complicadas que existem, porque tem vários espaços no meio. E um deles que a gente tem é justamente de como ele passou do John Sim indo pra Guerra do Tempo de novo em End of Time, pra Missy já agora de novo na 8ª temporada. Então, o que será que vai ser? Será que a gente vai ver ele regenerando pra Missy nessa temporada? Será que a gente vai descobrir que a Missy é um corpo roubado, assim como ele já teve tantos antes? Tem gente teorizando que é a Honey, a gente falou isso no último podcast. Será que é um corpo de um outro Senhor do Tempo, nesse caso uma Senhora do Tempo, que ele rouba pra seguir porque ele não tem mais regeneração sobrando? A gente não sabe. E isso encaixaria com o que o Moffat tem falado nas entrevistas, de que teria muitas alusões à série clássica. Sim, a gente tem esse lance do mestre roubar corpos, isso já tem um tempo que não acontece, porque tanto Yana quanto o mestre do John Sim, eles estão em corpos de Senhores do Tempo, né, cara? Só que também uma coisa interessante que é tipo, quando o John Sim aparece lá na 3ª temporada, que ele leva lá a bala, e ele fala, não, eu não vou regenerar, e ele morre. Aí depois, no The End of Time, a gente vê, não, tem um plano pra ele, tipo, voltar full power. Só que, tipo, o ritual da... Satã, Azal. Azal!
E aí, tipo, o ritual dá errado e ele volta, fica meio caveirinho. Fica meio caveira, meio maluco do frango. Meio maluco do frango e, tipo, você fala, ele não tá tão 100% assim. Então, tipo, se ele tivesse 100%, ele podia até, regenerei. Os problemas que eu tinha de virar caveirinha, de comer frango que nem um louco, tudo bem. Então, só que ele vai pra Galifrey depois. Então. Sim. E os Senhores do Tempo são mestres em fazer o mestre voltar Pra usar ele. Pra usar ele como peão, pra usar ele como, vai fazer essa missão aí pra gente, vai sujar as mãos. Porque a gente não suja, né? Em nosso nome, assim, entendeu? Que é exatamente o que ele fala. Numa cena que ele tá num telefone com o Tennant, ele fala, os Senhores do Tempo, eles achavam que eu era o guerreiro perfeito pra ganhar outro tempo, por isso que eles me trouxeram de volta. Exato. E uma coisa que isso é uma certeza, né, que a gente tem, porque nós, homens que temos barba, sabemos, né, que a barba, pra uns demoram mais, pra uns demoram menos, mas pelos na cara significa um tempo que passou. Então, de dois uma, ou o mestre John Cena é um lobisomem, que cresce de uma hora pra outra, ou passou muito tempo. O que aconteceu? Eu acho que ele lutou no último dia da Guerra do Tempo, ele ficou um tempo lá, e agora ele tá voltando pra tentar se vingar ou fazer qualquer coisa que vai fazer ele aparecer, muito tempo depois do que a gente viu, porque ele tá de barba. Achar um frango. Não, justo. Um motivo muito nobre. Eu acho que talvez, de repente, nesse momento do último dia no último dia da Guerra do Tempo, eles podem ter prendido o mestre dentro desse cofre. Esse cofre foi expelido, acabou parando na Terra por um acaso, ou não. Ou não! Tudo nesse podcast tem um grande ou não na parte de teoria, né? E assim, a gente sabe que a Missy tem algum plano maior aí nisso tudo, que a gente viu lá no episódio dela com os Daleks. Ela falou, tô com uma ideia aqui. E a gente não sabe que ideia é essa. Aqui. Inclusive usando o Cyberman também. Sim. Será que é ela que vai trazer o John Cena de volta? Então, tem isso que eu tô falando, isso que eu tô achando. Eu acho que ela que tá conduzindo o doutor pra esse lugar, pra fazer o doutor abrir esse cofre, pra fazer o John Cena sair, pra ele poder regenerar e ela poder assumir. Não é impossível, isso seria muito Porque, legal. né, tipo, inversões de tempo, essas coisas de conhecer ao contrário, né, é uma especialidade do Moffat. Então eu vou jogar a bola agora pra vocês que estão ouvindo a gente aí. Mandem pra gente as teorias de vocês sobre esses dois fatos, a regeneração do doutor e a reaparição do John Cena já barbado aí na nova temporada, porque isso... Eu nunca vi um Next Time que abriu tanta teoria, né? Em tão pouco tempo. Toda vez que você retorna um vilão, e pior que a gente já tem muitos vilões retornando. A gente tem nessa temporada prometidos os Cybermen de todas as eras. Em especial de Mondas. De Mondas. A gente tem os Vice Warriors, né? Sim. Que vai ser aí do Gates. Isso é preocupante. Infelizmente. Mas segue. E a gente tem a Missy, que já estava confirmada, e o outro mestre. Muita coisa acontecendo. No meio de tudo isso, a Bill tendo que ganhar o espaço dela também, né? Tem que ver como eles vão fazer. E o Capaldi fechando a era dele, e o Moffat também. É muita coisa. Sim. E ao mesmo tempo, o Sr. Nardole também dando seus passinhos aí por ali. Sim. O que eu acho muito legal, inclusive, porque já que a gente falou que essa temporada era pra introduzir pra quem tá afastado há muito tempo, que bom que a gente vai ter contato com tanto vilões clássicos quanto encarnações clássicas de vilões modernos. Sim. Então acho que vai trazer talvez um interesse renovado na série que eu acho que tava precisando. Pra fazer o pessoal caçar o que já aconteceu também. Exato. Então eu acho que se for feito de uma forma adequada, tem potencial de reavivar aí o fandom e até de fazer as pessoas buscarem esses 50 e poucos anos de história que o Dr. Who tem. Sim. Mas agora, né, já falamos aí tudo que tínhamos que falar sobre o episódio. Alguém tem mais alguma coisa importante pra falar? Tem tudo pra ser bom. Tem tudo pra ser bom, justamente. E aí eu vou chegar naquele momento que sempre tem, daqui a vez vai ser bem extenso, que tem bastante pessoas, né? Eita. Mas qual a nota de vocês que estão aqui reunidos? Eu tava com saudade de dizer isso, que tem tempo que a gente não faz nota, faz né? Muito Nós tempo. da série clássica a gente até faz, mas não tem o mesmo peso. Não tem. Porque a gente não usa a contagem a contagem correta das nossas notas aqui da WRCast, que é qual a nota de vocês de Hartnell a Capaldi, passando aí pelo War Doctor, óbvio, tem notas fracionadas, para The Pilot, o piloto dessa temporada, o primeiro episódio da 10ª temporada, que como eu estava com saudade de falar essa frase, eu vou até falar de novo, já endereçando de um para cada um. Júlio, você, a sua nota de Hartnell a Capaldi de 1 a 12 para The Pilot e o porquê, resumidamente. Eu dou um delicioso Paul McGann. Olha aí. Uma nota 8 de 12. Justo. Eu acho que o episódio ele teve aí as suas falhas. Acho que teve momentos em que ele poderia ter
Um vilão melhor definido, apesar de ter essa dualidade moral que eu achei bastante interessante. Uma solução um pouco melhor trabalhada, apesar de eu ter gostado, eu senti que faltou um certo impacto emocional, como teve em outros momentos. Ele teve muitos picos emocionais e essa solução eu não achei que foi um deles. Eu acho que promete muito, gostei muito da nova protagonista, bastante, mas me deixou com muita minhoca na cabeça. Talvez seja de propósito. É de propósito. Com certeza. É de propósito. Eu não gosto de dar Capaldi logo de cara, porque daí se tiver algum Tá setando a barra muito em cima. Então eu vou dar um Paul McGann com possibilidade de revisão, possivelmente. Então você pode dizer ele que é um Paul McGann ali já em Night of the Doctor, já meio zoado, quase virando John Hurt. É um Paul McGann já regenerando pra um War Doctor. Tá. Então, Paul assim, McGann Night of the Doctor. Seria um 8.4. Eu acho que justo. tá adequado. Jaque, mesma pergunta pra você. De Hartnell a Capaldi, qual sua nota para The Pilot e por quê? Então, eu ia dar uma GAN também, mas eu sempre esqueço que tem o... que vai até 12, não até 10, né? Sim. Então, o meu é o Tenant. Então eu vou dar um 10. Porque eu acho que foi... Eu acho que a Bill foi muito bem construída, ela tem muito background, eu acho que vai ser muito bem explorada, tem muita coisa, história pra contar sobre ela, e isso ficou muito claro logo no primeiro episódio, né? E eu acho que tem um monte de mistériozinho que ficou no ar, que é tipo... Uou, né? Pra aumentar o hype da galera, o gostoso de assistir, acompanhar uma série é isso, né? Você ter esses hypes e ficar elucubrando, putz, o que será que vai acontecer com isso? Eu acho que E ser frustrado nesse caminho também é importante, né? Você vê que essa teoria não virou. Também, né? Porque isso também é legal pra faz você, pra fazer parte. você criar mais e mais. Com certeza. Bárbaro, de Hartnell a Capaldi, você sabe já o drill, qual a sua nota e o porquê? Olha, eu vou dar uma nota meio diferente, eu vou dar Eccleston, porque, assim, eu gostei bastante do episódio, assim como boa parte daqui dos que falaram, e boa parte também não falou, isso fica meio confuso, mas enfim, o vilão foi bom, mas ao mesmo tempo não foi. Eu tenho muitas esperanças de que, olha, foi um começo muito legal, tenho muitas esperanças, mas assim, ao mesmo tempo, não quero ir com tanta sede ao pote. Eu fiz isso, né? Eu lembro que eu fiz isso na nona temporada, já cheguei... É difícil jogar pra cima assim de cara, né? Mas assim, não me arrependo das minhas notas do começo da nona temporada, foi excelente. Mas por fim, dá uma estragada. Mas assim, agora eu tenho muita esperança, inclusive pelo Next Time, o Mestre Frango tá voltando. Sim. Então assim, no momento, eu vou de Eccleston. E mais pra frente, quem sabe, eu tenho o Matt Smith, ou Capaldi, quem sabe? As revisões de notas são sempre bem-vindas, né? Alice, de Hartnell a Capaldi, sua nota para The Pilot, por quê? Tenant. Olha, tô com muitas esperanças muito boas. Espero que não estraguem. Então, Débora, sua nota de Hartnell a Capaldi. Primeira vez que você dá essa nota aqui Primeira também. vez. Temos novatos no EWBcast, tivemos em julho. E agora temos aí sua nota de Hartnell a Capaldi, a primeira de todas. Então, dê ela com sabedoria. Eu vou ser... Chame-me de otimista, mas vou ser obrigada a dar um Matt Smith. Vou começar alto. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque é a primeira lésbica companion fixa da série. Ela é uma personagem muito bem construída, então eu tô dando a nota muito por ela. Sim. Eu acho que... E também porque eu acho que esse vilão vai voltar. Depois a gente fala sobre essas teorias. Mas é isso aí. Letícia, sua nota, Hartnell a Capaldi, você sabe como é que faz e justifica Claro. Então, a minha nota é Eccleston, mas aquele Eccleston que já absorveu o poder do Bad Wolf e já está praticamente regenerando. É um 9 ali, quase 10. 9,7. É o Eccleston já com o cabelinho já crescendo, né? Isso. Entendi. E assim, por quê? Eu acho que esse episódio foi essencial. Ele teve a essência de Doctor Who. Sim. Ele foi um episódio bem pensado, bem planejado, bem construído. A personagem da Bill foi excelentemente construída. Ela já chegou mostrando várias coisas e várias multifacetas dela. E teve aquele quesinho de mistério, de terrorzinho. Eu te juro, se eu não estivesse aqui assistindo com você, se eu estivesse assistindo esse episódio de noite, de luz apagada, a hora que aparece aquele olho no ralo, eu teria me cagado de medo. Sério, gente. E assim, eu acho que o episódio, ele deixou muitas coisas prontas para um potencial, para virar uma coisa
muito bacana. Então, por isso que a nota não é só um Eccleston. É o Eccleston que já tem o potencial de regenerar. Justo, Eccleston de cabelinho 9, 9.8, Isso aí. 9.9, justo. Tá perdendo a orelhinha. Thaís, você que criou essa régua de notas junto comigo, sua nota de Hartnell a Capaldi para o começo da temporada, para The Pilot, o primeiro episódio da 10ª temporada de Doctor Who. Muito bem, eu ia dar uma nota, eu vou dar outra nota. Ai, meu Deus. Quando você perguntou ali pro Júlio, aí eu vi o que todo mundo disse. O lance é que, assim, eu honestamente não achei o episódio tão bom assim. A gente pega todas as season premieres, né? Sim. Todos os primeiros episódios de cada temporada e eles são espetaculares. De verdade. Menos Rose, né? Porque, tipo, aqueles monstrinhos de plástico. Rose Então, tem seus méritos. Tem seus méritos, mas um monstrinho de plástico. Um dia a gente até podia fazer um podcast falando sobre Rose, porque quando você assiste pela primeira vez, eu abandonei a série. Só que hoje eu reconheço a magnitude do que Rose representa. É outra coisa, né? Mas então, eu achei o vilão muito fraco. Muito fraco. Tá na cara que, assim, foi só pra mover a história mesmo, assim. Tipo, eu tinha pensado em ir na Eccleston, mas eu vou dar um Paul McGann recém-regenerado no filme com o mestre do Eric Roberts. Peraí, você deu a nota só pra falar do Eric Roberts? Não. Eu ia dar uma McCoy. Ah, olha aí. Não, primeiro eu pensei em dar o Eccleston. Aí eu falei, não, eu vou dar uma McCoy. Não, então pera. Eu vou dar uma Gunn. Porque, assim, de verdade, o vilão não me cativou nem um pouco. Não achei o mistério nada empolgante, sabe? É legal pra conhecer a Bill. É legal todos esses elementos que a gente falou aqui. A Bill, claro, se fosse dar a nota só pela Bill, é outra nota. A Bill é sensacional. Na verdade, ela com certeza já entrou no hall das minhas companhias favoritas mesmo, assim. Com um episódio. Mas o episódio em sua totalidade eu não achei muito bom, não. Eu vou dar só um Magan. Mas eu quero saber de você. É o Magan ali enrolado no pano, né? Enrolado na toalha, acabou de ser do frigorífico, né? Pode ser o Magan... pode ser o Magan de fundo. Magan de fundo. Magan de toalha, justo. Magan toalha. Magan lençolzinho. Magan ML peladão com toalha. Justo, Magan e ML peladão. É uma boa. Isso, né? Tinha que ter uma action figure, né? Tinha que ter uma action figure desse Magan de toalha. Com certeza. Tem o endereço. Fred Pavão. Eu. De Hartnell a Capaldi. Olha só. Sua nota para The Pilot. Olha aí. Bem, a gente já falou tudo, né? Só que a gente tinha que falar durante o podcast, mas eu tenho um sério problema que eu estou tentando corrigir. Eu acho que a gente tem muito que fazer isso, que eu sou um cara que eu fico muito empolgado faço as coisas, aí eu dou notas muito altas, que nem o Bárbaro tava falando, e aí depois eu fico naquela, putz, mas eu já dei 12 pra aquela, o que eu vou dar agora pra essa se foi muito melhor, né? Aí começa a extrapolar, começa a falar do Valeard, começa a falar do Curador, mas enfim... Eu analisei bastante, eu gostei bastante do episódio, diferente de você, eu achei um bom episódio. Me lembrou muito, foi o que eu falei com o finale de Walking Dead, quando ele acabou essa última temporada. Foi um ótimo episódio, mas foi um finale fraco. Nesse episódio, The Pilot, é o contrário. Ele foi um bom começo, foi um episódio de introdução maravilhoso pra você introduzir, até para pessoas que estavam sem ver a série há muito tempo, pra introduzir personagens e tudo isso. Foi um episódio de introdução maravilhoso, mas se não fosse um episódio de introdução, não seria um episódio tão bom, realmente. Então, assim, ele é meio muito bom, meio mais ou menos. Seria aquilo, o vilão, ele tá ali só pra mover o plot, realmente. Então, assim... Não é perfeito, mas não é péssimo. De começo de temporada, introdução de episódios, tá nível todos os outros. Discordo de você nessa hora. Eu vou do saudoso João machucado, cara. John Hurt, vai um 8,5 aí. Vai um John Hurt ali quase já ao final de Day of the Doctor. Então é um 8 com um cheirinho de 9 pra chegar. Eu diria aí um 8.8, vai. Né? Eu acho que foi um episódio que tem os seus méritos, vai entrar pro hall de episódios que a galera vai lembrar e falar, putz, vamos assistir The Pilot um dia? Porque tem muitos episódios que a gente guarda no coração, né, cara? Assim, de, vou pegar pra assistir. O Júlio fez o favor aqui de fazer a média de todas as nossas notas, que foi... Os computadores do Datahulia terminaram de processar aqui os dados. Sim. Chegamos a uma média de 9.36. Então é basicamente um Eccleston ali quando já tá... O cabelinho tá crescendo. Um 9 ponto, vamos falar em números, um 9,5, vai, quase. Tá bom. É uma boa nota pra um primeiro episódio, cara. 9,5 de 12, cara, tá maravilhoso. Eu acho que assim, agora a gente sempre fala essa alusão de levantar a bola pra vocês cortarem. Então, estamos jogando a bola pro alto pra vocês poderem cortar. Qual é
a nota de vocês de Hartnell a Capaldi para The Pilot e o porquê. Fale suas teorias sobre o Mestre, fale suas teorias sobre a regeneração do Capaldi. Como vocês acham que a Bill e o Nardole vão performar ao lado do 12? Como você acha que eles vão reagir a possível alusão a uma regeneração dele? Será que eles vão reagir bem? Será que eles vão reagir mal? Como a Bill vai reagir a essa coisa que é muito anormal, até para os padrões dela que encara numa boa o que está acontecendo, né? Só que para isso, óbvio, vocês vão precisar dos caminhos aí, os caminhos das pedras, para vocês poderem mandar um e-mail, essa caixa de correio eletrônico aí, que é o e-mail do Dr. Brasil, que é o podcast@drbrasil.com.br. Temos também o Facebook Cara Livro, que é o diário, né? Aquele diário que a gente viu ali, que tava no meio das coisas do doutor ali, na mesa dele, quando ele pegou o screwdriver antiga ali. Tinha um diário ali que é o Facebook do Dr. Brasil, que é o facebook.com/drbrasil. Na mesa do Capaldi tinha o quê? Tinha foto e também tinha um corvo de madeira. Qual é o corvo de madeira? Que na verdade não é um corvo, mas não é de madeira porque é azul, que é o Twitter do Dr. Brasil. twitter.com/drbrasil. Temos também o Instagram, essa lomo digital que o Capaldi usou ali pra tirar a foto da mãe da Bill, por que não? Que é o Instagram do Dr. Brasil, que também é @Dr. Brasil. Somos Dr. Brasil em todas as redes sociais. É só você ir lá, é só procurar. Estou muito feliz de ter todos vocês aqui comigo revisando esse episódio. Olha, voltem sempre que tiverem afim, gostou do episódio, vem revisar com a gente. Estou muito feliz de estar indo aí pra casa de vocês, ou pro trabalho de vocês, independente de onde vocês estão, pra revisar esse episódio junto com vocês. Estava com saudade de revisar episódios novos com vocês, que a novidade é sempre uma coisa muito boa. Então eu espero que semana que vem, para nós revisarmos Smile! o episódio dos robôs emoticon. Então até semana que vem. Falou, tchau, tchau.